Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Luiz Guilherme. Nós vamos começar uma sessão um pouquinho diferente, tá? É diferente das sessões que vocês estão acostumados a ver em congressos. Nós vamos falar 2 horas. Eu espero que vocês realmente não durmam. Eu acho que vocês não vão dormir, não. Tá? É uma mesa que a gente faz em conjunto com a Media IQ. E o grande objetivo que a gente tem é aqui dali, ó, aplicar a evidência no nosso dia a dia. Tá bom? Eu estou aqui com o meu colega Frederico Toledo. Ele é pós-graduado em pesquisas clínicas, tem MBA executivo, é cardiologista e hemodinamicista, tá? Trabalha no Hospital do Coração de Poços de Caldas, ex-presidente durante 4 anos da Sul Mineira e atual diretor científico da Mineira. Tá? Boa tarde a todos. Como o Luiz falou, vai ser uma sessão diferente do que a gente está acostumado, mas nós vamos tentar trazer o que os trials nos mostram para a prática clínica. Em relação ao conflito de interesse, eu tenho alguns conflitos de interesse, mas mais por participar de pesquisa clínica e algumas delas serem patrocinadas pela indústria. E ao meu lado, então, o Luiz já se adiantou. O Luiz Guilherme Passaglia, que é mestre e doutor pela UFMG, professor assistente da Faculdade de Medicina da UFMG, ele coordena o Serviço de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular da UFMG e é membro da Comissão de Cardiologia da Secretaria Municipal de Saúde e é o nosso atual presidente da Sociedade Mineira de Cardiologia. Em termos de conflito de interesse, eu não tenho nenhum conflito que interfira com esse tipo de apresentação, tá, gente? O que nós vamos fazer? Nós separamos aí uma série de estudos nos últimos 2, 3 anos, tá? Alguns estudos que a gente acha que sejam importantes, que vão realmente mudar a prática do dia a dia de vocês e a discussão possa vir a ser boa. Mas a metodologia da apresentação aqui é diferente. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar que para você conseguir aplicar no dia a dia uma boa medicina, você tem que entender uma coisa chamada 5As, tá? Isso em inglês. Vou colocar em português que facilita para vocês. A primeira coisa que o médico tem que entender, ele tem que saber fazer uma pergunta clínica. A partir daí, ele vai procurar evidência. A hora que ele encontra evidência, ele tem que saber criticar aquela evidência. Aí ele vai aplicar e depois vai ver se deu certo ou não. Isso aqui é uma sequência normal, tá? Quando você pensa na pergunta clínica, a gente chama de PICOT, vai ter um monte de gente aqui vai falando que isso aqui é coisa de metodologista, tá? Isso aqui não tem nada a ver com prática clínica. Não. Isso aqui é coisa do médico. Sabe por quê? Sabe o que é PICOT? Paciente, intervenção, comparação e desfecho. Vocês fazem isso todo dia sem saber. Fred atendeu um paciente com infarto com supra no pronto atendimento. O eletro está suprado, ele deu AS. Ele para e pensa, será que eu dou o segundo antiplaquetário aqui ou dou lá em cima na hemodinâmica? Sabe o que é isso? PICOT. Paciente com infarto, intervenção, dar os 2 antiplaquetários ali, contra, comparação, dar apenas um. O que eu quero de desfecho? Diminuir trombose, morte, reinfarto, ok? Ah, não entendi. Fred atendeu um paciente com sinusite, ok? Bacteriana, está ali cheio de catarro. E ele quer saber se ele vai dar um antibiótico, além de dar tratamento local no nariz. O que é isso? PICOT. Se você não organizar esse tipo de pergunta na sua cabeça, você não vai entender que todos os estudos clínicos são formatados em cima desse tipo de pergunta. Inclusive, a pergunta PICOT está no abstract de todo estudo. Combinado? E à medida que você lê algum tipo de estudo, gente, vocês vão passar a entender que existe uma pergunta que não foi respondida, tá? É uma demanda que ainda está não atendida. Você olha o estudo e na cabeça de vocês tem que ter umas 3 perguntinhas muito básicas do que você vai fazer com aquela resposta. De repente, a resposta do estudo muda a tua prática. Valeu a pena ler o estudo, vai mudar a sua prática. Ou, de repente, ela não mudou. Sabe por quê? Você já sabia daquilo, veio só confirmar uma coisa que você já fazia. Ou, que é o terceiro ponto, está muito no início, os estudos são controversos, ou um estudo fase 2, aquilo é apenas informação para um novo trial, não está pronto ainda para você vir aplicar. Isso que eu acabei de falar com vocês, que é organizar a cabeça de vocês em perguntas pico, ler o estudo e tirar a conclusão para o dia a dia de vocês, é o que nós vamos fazer com 5 debatedores nessa mesa. Tá bom? Fred, eu vou chamar os 2 primeiros, pode? Gostaria de chamar aqui para cima, para já começar a mesa, Flavinha.
Flávia Bittar Brito Arantes. Ela é doutora em Ciências pela USP, cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese, fellow em coronariopatia pelo próprio Instituto, né, Flavinha? Pelo INCOR. Médica coordenadora do Centro de Pesquisa Eurolatino, docente da Universidade Federal lá de Uberlândia e professora de pós-graduação em ciências da mesma universidade, né, Flavinha? Flavinha, obrigado por ter vindo, tá bom? Gostaria de convidar também nosso colega de São Paulo, Pedro. Vamos lá, Pedro. Pedro Gabriel de Melo Barros e Silva. Ele é mestre em Ciências da Saúde pela Duke University, doutor em Cardiologia e pós-doutor em Medicina Translacional pela Universidade Federal de São Paulo. Ele é médico pesquisador do Instituto de Pesquisa do Hospital do Coração e do Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica, tá? E é diretor médico do grupo MedIQ, que está fazendo a mesa em conjunto com a gente. Obrigado, Pedro, por estar aqui com a gente também. Complementando, vou chamar o nosso presidente do Congresso, professor Henrique Patrus Mundim Pena, que é ex-presidente da Sociedade Mineira de Cardiologia. Ele é atual presidente do Departamento de Coronariopatia da SMC e membro da Câmara Técnica de Cardiologia do CRM e coordenador da Cardiologia da Rede Mater Dei. Também o Dr. Ricardo Alckmin Teixeira, que ele é doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, professor de Cardiologia da Universidade Vale do Sapucaí, Univasp Pouso Alegre, e foi presidente da SOBRAC, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, no biênio 2021, no meio da pandemia. Deve ter sido fácil, né, Alckmin? E temos o prazer de trazer lá dos Estados Unidos, posso dizer, meu mentor, professor Renato Delácio Lopes, que ele é professor da Duke University na parte de cardiologia e também é professor de medicina da Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigado pela presença, Renato. E eu e o Luiz, sempre a gente gosta de conversar quando a gente vai falar desses trials, né? Aqui nós temos exemplos na mesa disso, que a gente sempre pega os dados, né? E eles nos trazem os dados da pesquisa clínica, transformam em informação, e essa informação é publicada e apresentada, então, nas revistas médicas, nos congressos de cardiologia, são apresentadas evidências, e através disso a gente gera um conhecimento. E a gente tem que aprender a interpretar e a ler os trials que foram feitos para a gente gerar um conhecimento correto, porque senão a gente vai gerar um conhecimento incorreto e nós vamos prejudicar o que mais interessa, que é a prestação de serviço aos nossos pacientes. E a nossa mesa debatedora, depois da gente apresentar o estudo, é isso que nós vamos mostrar para vocês. Será que aquilo que a gente está apresentando tem validade interna? A partir do momento que ela tem validade interna, qual foi o impacto? Se teve impacto, nós vamos aplicar isso na nossa prática clínica? E se a gente aplicar, a gente vai mudar a nossa prática, não muda a nossa prática, ou isso aqui só é informativo para um novo RCT que vai ter que vir dali para frente, tá? Então, essa é a ideia que a gente tem que passar para quem está nos assistindo. Combinado? Podemos falar primeiro de arritmia? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de arritmia? Já que Alckmin está aqui, presidente, né, presidente? Vamos lá? Arritmia. E dentro da arritmia, nós escolhemos um tema que eu acho que é a bola da vez, que é FA subclínica. Tá? FA subclínica é diferente da FA clínica. FA clínica, você tem sintomas ou não tem sintomas e tem um eletro de superfície que você faz o registro, combinado? Esse eletro pode ser 12 derivações, um Holter, aquele negócio de 30 segundos. Adoro coisas binárias, né? 29 é uma coisa, 31 é outra, mas tudo bem. A FA subclínica, não. A FA subclínica, você não tem sintomas e você não tem esse registro, ok? E tem um conceito que é legal. Você pode ter nos dispositivos implantados o que a gente chama de episódios atriais de alta frequência, que o Alckmin pode falar para vocês um pouquinho melhor do que é, tá? Depois, para a gente poder entender. Porque isso aqui faz parte das definições dos estudos que a gente vai vir a citar. A questão que isso é muito comum, viu, gente? Esses episódios atriais de alta frequência no paciente que tem dispositivo, CDI, marca-passo, ressincronizador, é muito comum. Nós estamos falando de 30% a 40% dos pacientes que têm esse tipo de dispositivo.
Lembrando que esse tipo de paciente é um paciente cardiopata, tudo bem? Nós não estamos falando de um paciente saudável, inclusive os registros são diferentes de pacientes saudáveis e pacientes cardiopatas. A questão é que a FA subclínica, ela aumenta o risco de evento embólico, mas numa chance que é metade do risco da FA clínica. E, da mesma forma que na FA clínica não existe relação temporal, tudo bem? Entre você ter os eventos da FA subclínica e ter o evento embólico. A grande questão que se aplica nesse momento, que é uma necessidade que a gente tem que saber, é a balança. Se você vai intervir nesse paciente, toda vez que você faz medicina intervenção, você tem que medir a eficácia e a segurança daquilo que você está fazendo. Na FA subclínica não vai ser diferente. Então a pergunta é, vale a pena anticoagular esse paciente? Aí nós tivemos o primeiro estudo que foi lançado em 2023 e apresentado no congresso da ESC, tá? Chamado de NOAA. Esse estudo, ele fez a seguinte pergunta, olha como é que a gente separa do ponto de vista metodológico e do ponto de vista de pergunta. Eu pego um paciente que tem o dispositivo, que faz esse tipo de evento de resposta alta atrial, acima de 6 minutos, menos do que 24 horas, tudo bem? Que pontua no Chades-Vasque, porque antigamente era chamado de Chades-Vasque, e eu vou fazer a comparação entre dar um anticoagulante, que é doxabana, e não dar um anticoagulante. E eu vou averiguar no desfecho eficácia e segurança. Essa é a pergunta desse tipo de estudo. E quando eu penso do ponto de vista metodológico, gente, que é o que está aqui na esquerda de vocês, com o tempo vocês vão ter que acostumar com isso, isso é importante saber. Sabe por quê? Quando eu tenho um estudo que é multicêntrico, isso me facilita a generalização do conceito, tudo bem? Quando eu tenho estudo randomizado, randomização é a única forma que eu tenho de fazer com que dois grupos sejam realmente iguais. E a única coisa diferente que tem é a intervenção que eu estou fazendo no grupo de intervenção. É a forma de eu realmente avaliar se há relação de causalidade com aquilo que eu estou testando. Se eu faço um estudo cego, eu tiro o viés do médico, do paciente, do pesquisador, o que é fundamental de vir a fazer. E eu tenho que pensar se eu vou fazer análise por intenção de tratar ou outras formas de análise. A intenção de tratar é a forma que eu tenho de manter a randomização. Tudo bem? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre as outras formas metodológicas de fazer estudo. Porque esse estudo, eu peguei pacientes acima de 75 anos, um Chades-Vasque de 4, que não é baixo, mais ou menos próximo de 3 horas de evento desse tipo de arritmia por dia, tá? E, coisa interessante, 18% desses pacientes, ao longo do estudo, viraram FA clínica. Mais ou menos 9% ao longo do ano. Isso é importante ser notado. E mais uma coisa, no cálculo amostral desse estudo, ele fez o cálculo para que houvesse 222 eventos. Ele não conseguiu chegar nisso. E aí, em algum momento, vocês vão entender o que é erro beta, tá? Erro tipo 2, onde você pode ter falta de poder. Combinado, Fred? Correto? O que aconteceu no desfecho desse estudo para eficácia, que é morte cardiovascular e eventos embólicos, as curvas foram completamente sobrepostas. Tudo bem? O número de eventos aqui foi mais baixo do que o ENGAGE. O ENGAGE foi o estudo que avaliou a edoxabana, tá? Na FA clínica. E era esperado que fosse mais baixo, né? Nós estamos falando de FA subclínica. Só que a chance de sangramento foi igual ao ENGAGE. Se você usa o anticoagulante, a curva pode vir a se separar, porque o outro grupo não está usando. Isso dá um NNH de 71. Quer dizer, eu não trouxe um potencial benefício em diminuir evento e eu aumentei a chance de sangramento em quem estava anticoagulando um paciente com FA subclínica. Fred, depois desse estudo, o que veio para a gente poder discutir? Então, na sequência, veio o Virtus Artesia, do qual Renato Lopes está entre os autores principais. O que o Artesia nos mostrou? Então, ele foi um estudo também, FA subclínica, entre 6 minutos e 24 horas, em pacientes com Chades-Vasque de 3 ou mais. E aqui, a pixabana, o grupo controle foi AS, e aqui é uma diferença lá com o NOAA, mas é interessante porque deveria estar sendo usado AS mesmo, e eu acho que foi acertado ter mantido ele. Por quê? Porque são pacientes mais idosos e muitas vezes cardiopatas com doenças ateroscleróticas. Então, você vê só na randomização, a maioria dos pacientes já usava AS. Então, você deixar essa população sem o AS poderia ter algum risco disso, e aí depois o Renato pode comentar isso melhor. Em relação aos endpoints, eu achei mais interessante também, em relação a ter AVC, a embolismo sistêmico, morte cardiovascular e
a segurança visto com sangramento maior, 3,5 anos. Ele é multicêntrico, paralelo, randomizado, duplo cego, double dummy, como se fala, é porque a apixabana você toma 2 vezes ao dia, aspirina 1 vez ao dia. Então você tem que dar 3 comprimidos ao dia. Quem está no grupo apixabana vai tomar 2 apixabana, 2 em 12 horas, ou o grupo controle placebo, e no meio do dia alguém vai tomar S ou placebo, então por isso que chama double dummy. Fred, desculpa só te interromper, porque esse é um ponto que que a gente vai ter que falar que é muito importante. Na verdade, não tem morte cardiovascular no desfecho de eficácia exatamente. do estudo Artesia. A morte cardiovascular entrou no estudo NOAA, que o Luiz apresentou, como parte do desfecho primário de eficácia. Nós não incluímos morte cardiovascular no estudo Artesia, e eu vou explicar por que a gente não incluiu, e, na verdade, talvez esse seja um dos motivos pelo qual o estudo NOAA foi negativo. Eu ia fazer até essa correção mesmo, Renato, porque ia ser até um elogio ao estudo que não tem morte cardiovascular, até porque a população tem um risco maior mesmo, mas depois você explica isso mais. Copiou isso. E ele atingiu o cálculo amostral, ao contrário do NOAA, que parou precocemente. A idade média era 77 anos, um Chades-Vasque médio de 3,9. A maior parte das FAs estavam entre 6 minutos e 6 horas. E, quando se olha os resultados, AVC e embolização sistêmica, houve uma redução de 37% no grupo apixabana. Avaliando os endpoints, por exemplo, do AVC, você vê que, principalmente no grupo AS, além do paciente ter mais AVC, ele tinha AVCs mais incapacitantes do que o grupo apixabana. E o NNT aqui deu 219, e quando a gente olha em relação a sangramento, houve maior sangramento no grupo apixabana, na ordem de 80%. A seguir, o Renato publicou esses insights do Artesia, que foi bem interessante, relacionando... Estou apanhando isso aqui. Correlacionando a apixabana versus OAS em relação ao Chades-Vasque dos pacientes. Porque a gente sabe, como o Luiz já começou, existe na FA subclínica, tem muita coisa abaixo que a gente tem que entender, como o que é detectado no marcapasso desse paciente e quais são os riscos inerentes a essa arritmia. E quando a gente anota, os pacientes que têm FA maior que 24 horas subclínica, ele tem benefício de anticoagulação, porque o risco dele é maior do que os pacientes que tinham menor tempo, por isso a pergunta a ser respondida. E quando se analisou isso, viu-se que os pacientes que tinham Chades-Vasque maior que 4, ele tinha um maior benefício em relação ao evento isquêmico, e em relação a sangramento, foi muito parecido entre os grupos. Então, quanto maior o Chades-Vasque, maior o benefício da anticoagulação desses pacientes, a tal monta que a recomendação nessa publicação foi Chades-Vasque menor que 4, a gente deixa sem anticoagulação. Chades-Vasque igual a 4, você discute risco-benefício com o paciente. Chades-Vasque maior que 4, maior benefício em relação à anticoagulação. E aí sim com NNT de 25 e NNH de 59. Então vamos começar com você, Alckmin, para... acho que 2 coisas são interessantes da gente entender. Primeiro, quando você vai analisar um marcapasso, um ressincronizador, um desfibrilador, como você faz para identificar esses pacientes com FA subclínica? Porque, assim, você consegue identificar que isso é FA ou você identifica uma frequência atrial alta e, a partir daí, você define que aquilo pode ser uma FA subclínica e caracteriza esse tempo de FA subclínica. Segunda coisa, os estudos mostram que entre 6 minutos e 24 horas é a resposta que eles tentaram dar. Mas eu posso ter 20 minutos durante todo o tempo de análise, por exemplo, daqui 3 meses o paciente chegou para avaliar o marcapasso com você, ou ele pode apresentar, por exemplo, 10 minutos todo dia. E aí ele tem uma carga de fibrilação atrial maior. Como é que eu faço para diferenciar essas 2 coisas? Carga de FA, e não só o tempo de FA como um todo, e como que você identifica essa FA no dispositivo? Beleza, Fred. Primeiro, obrigado pelo convite, Luiz. Fredão, obrigado. Essa mesa maravilhosa aqui. Prazer receber o Renato presencialmente. A última foi... Você estava ali, ó, na tela, Renato? Muito obrigado por estar aqui presente. Só para contextualizar, para o pessoal que não está muito familiarizado com essa dinâmica do diagnóstico por aparelho,
Algumas gerações atrás dos dispositivos implantáveis, principalmente os marca-passos, quando eles foram enriquecidos com recursos diagnósticos, eles apenas forneciam para a gente a informação de que o paciente teve episódios de frequências atriais elevadas. Ele não mostrava nenhum dado objetivo, ele não mostrava o eletrograma intracavitário, que é o eletrocardiograma visto de dentro do coração pelos cabos do marca-passo, mas ele me alertava, olha, esse paciente teve 1 hora de arritmia atrial. Aquela detecção dele era muito vaga, porque podia ser até um ruído, podia ser uma interferência eletromagnética. Às vezes o paciente foi tirar uma berruga, o cirurgião usou um bisturi, um eletrocautério, gerou um ruído que o marca-passo detectou e chamou de arritmia. Então era muito vago essa informação de ter simplesmente sim ou não, teve ou não teve. Então essa era uma informação que a gente analisava, mas que do ponto de vista clínico não tinha impacto na nossa conduta. Quando a tecnologia evoluiu e os aparelhos começaram a gravar o traçado intracavitário, aí a gente saiu de desprezar a informação para valorizar ela ao extremo. Porque quando a gente passou a ver o traçado do eletrograma intracavitário, a gente falou assim, esse cara está tendo fibrilação atrial, precisa anticoagular. Então a gente começou a anticoagular um monte de pacientes, portadores de marca-passos, de desfibriladores. Os ressincronizadores já chegaram numa era um pouco mais avançada, mas a gente começou a anticoagular um monte de pacientes porque a gente detectava lá que ele fazia episódios de fibrilação atrial, entre aspas, de qualquer duração, porque intuitivamente a gente sabe que fibrilação atrial expõe o indivíduo a risco de fenômeno tromboembólico. E como ele era assintomático, muitas vezes porque tinha BAVT, então ele não fazia taquicardia, se não fazia taquicardia não tinha palpitação, se não tinha palpitação ele estava exposto ao risco de ter um fenômeno tromboembólico. Então a gente começou a anticoagular todo mundo. E aí começou a surgir uma outra dúvida, que é assim, o diagnóstico de fibrilação atrial, a fibrilação atrial é a arritmia mais fácil de fazer o diagnóstico, é a mais difícil de manejar, por isso que tem uma sessão para discutir ela. Mas é muito fácil, né? Ritmo cardíaco irregular, sem onda P, com linha de base tremida. Isso é FA. Nenhuma outra arritmia tem essa característica, você não precisa nem olhar o eletro para fazer o diagnóstico, às vezes, só de palpar o pulso, você já suspeita da hipótese de fibrilação atrial. Mas o que começou a acontecer? A gente começou a comparar essa fibrilação atrial, que a gente aprendeu no eletrocardiograma de superfície, com detecção intracavitária, que pode ser um monte de coisa. Então a gente começou a comparar a fibrilação atrial com todas as outras arritmias atriais. O Luiz citou ali a taquicardia atrial, o flutter atrial, mas dependendo de como eu programo o gravador do marca-passo, até uma taquicardia por reentrada nodal ele pode chamar de FA. O fato de eu ter o traçado intracavitário me ajuda muito, porque eu consigo separar o que é lixo, o que é ruído, o que é fratura de eletrodo, interferência externa, do que é de fato fenômeno elétrico do coração. Mas eu tenho muita dificuldade de dizer para você se é fibrilação atrial ou não. E isso, no meu ponto de vista, é extremamente relevante, porque o fenômeno tromboembólico está relacionado à fibrilação atrial. A gente sabe que o flutter, a taquicardia atrial, principalmente cicatricial, ela tem um intercâmbio grande com FA, né? O paciente que tem flutter, ele pode fazer FA. O paciente que tem taque atrial, ele pode fazer FA. Mas é muito diferente para mim se ele de fato está fazendo FA ou se ele não está fazendo FA. Então, quando a gente vai para esse conceito do atrial high rate episodes, que são as frequências atriais elevadas, a gente está colocando todos esses diagnósticos dentro da mesma gaveta. Então, em suma, eu estou comparando FA de superfície, que eu não tenho dúvida do diagnóstico, porque é fácil fazer o diagnóstico no eletro de superfície, contra frequências atriais elevadas, que pode ser FA de fato ou não. Eu parto do princípio que sejam, mas pode ser que não. A maioria dos estudos, se não todos, não tem um algoritmo para eliminar aquilo que não parece FA pelo eletrograma cavitário. E isso é programável. Então, eu posso dizer lá, eu quero que você chame de frequência atrial elevada todas as frequências atriais acima de 180 batimentos, acima de 200, 240, 250, 300. Eu digo quando. Então, é super importante a frequência. O outro aspecto é que, como ele me dá a informação do traçado do eletrograma intracavitário, eu preciso explorar e validar essa informação. Tem eletrograma que eu olho e eu digo, não resta dúvida que é FA, porque o ritmo é caótico, desorganizado, totalmente irregular, tipicamente de uma fibrilação atrial. Existem outros que o ritmo é regular, com frequência de 300, 350,
mas o ritmo é regular, os intervalos entre o eletrograma cavitário é regular. Não me parece ser uma fibrilação atrial. Isso, na maioria das vezes, não é considerado nos estudos. Então, eu acho que, do ponto de vista do diagnóstico da arritmia, um cuidado que a gente precisa desenvolver e aplicar nos próximos estudos é dizer especificamente dos diagnósticos dos dispositivos quem é FA e quem não é, e separar dentro desse grupo das frequências atriais elevadas aquilo que realmente é FA ou tem alta probabilidade de ser fibrilação atrial. A outra pergunta que você Carga de FA em relação a... Aí, o que acontece? A duração da fibrilação atrial ou dos episódios atriais é extremamente relevante. Acima de 24 horas é sabido que a correlação é muito maior, menos de 24 horas gera toda essa discussão que a gente vai debater aqui. Um outro conceito, o conceito das cargas, dos burdens, também pode influenciar. Às vezes o paciente tem no dispositivo registrados episódios de curta duração, menores até do que esses que foram incluídos nos principais estudos. Entretanto, ele tem aquilo muito. Então, ele tem muitos episódios de episódios relativamente curtos, mas que, se somados, me dão horas e horas de eventos. Então, isso também pode ter relevância clínica. Os pacientes que têm burdens acima de 5, 6 horas, em tese, seriam pacientes mais expostos a ter fenômenos tromboembólicos. Em última análise, aí a gente vai abrir para os demais opinarem, o Renato e os demais, é que a individualização ela ainda tem um espaço muito relevante, principalmente quando você compara os fatores de risco, a cardiopatia de base, o registro, o perfil do registro e o aspecto do eletrograma intracavitário. Renato, nós temos 2 estudos a partir daí dessa definição que, em tese, parecem ser contraditórios, né, em termos de resultado de eficácia. Onde que nós estamos no entendimento, então, da anticoagulação para o paciente com FA clínica? E uma outra pergunta, isso que a gente fez através dos estudos, com marca-passo, dispositivo, eles se aplicam aos wearables? Porque hoje virou moda, né? Eu venho aqui te falar que eu estou com FA subclínica, porque eu estou com um reloginho no meu dedo, mostrando que em alguns períodos eu tenho taquicardia. Vamos lá. Bom, perfeito. Obrigado, primeiramente. Muito bom estar de volta aqui em BH e parabéns pelo congresso e pela sessão. Bom, esse é um tópico que realmente a gente tem dedicado aí os últimos 15 anos da minha vida para entre desenhar esse estudo e completar o estudo e hoje ter uma noção muito clara de como fazer. Mas você tocou num assunto muito importante que eu acho que é fundamental a gente esclarecer. Quando a gente olha no primeiro momento, a gente acha que os estudos NOAA e o estudo Artesia são antagônicos, ou eles são contraditórios, como você disse. Mas, na verdade, não são. Na verdade, os resultados estão totalmente alinhados. E por que eu falo isso? Porque, na verdade, quando eu olho a direção do estudo NOAA, ele é a mesma direção do estudo Artesia. Só que ele é um estudo que, infelizmente, foi interrompido precocemente, e aqui vem um bastidor, por falta de dinheiro. Mais nada. Essa foi a grande verdade pela qual o estudo foi interrompido. Foi um estudo patrocinado pelo ESC, pela Sociedade Europeia de Cardiologia, e acabou o dinheiro, e eles tiveram que terminar o estudo. Eles olharam os dados naquele momento, não tinha uma eficácia, e tinha mais sangramento, então vamos parar porque tem mais sangramento e não teve eficácia. Mas quando a gente olha o número de eventos, foi muito aquém do que eles se programaram. E o follow-up foi muito mais curto do que eles se programaram. Então, o estudo fica em cima do muro, porque, na verdade, é um estudo que fica neutro, é um estudo que não atinge o número de eventos suficientes, não atinge o follow-up suficiente, e faz o grande erro, e isso aqui eu falei publicamente, não tem problema nenhum, e falei, inclusive, para os autores, o grande erro de, num estudo de FA, se incluir morte cardiovascular como desfecho primário. Nunca se faz isso. Por quê? Porque o anticoagulante não modula a morte. Não vai diminuir morte você dando anticoagulante. Então, sabe o que você faz quando você está acrescentando morte? Diluindo o seu efeito. Não se faz isso. Por isso que nenhum estudo pivotal de FA colocou-se morte cardiovascular. Então, essa ideia que eu colocar a morte eu ganho mais desfechos, não é verdade, pode cair pelo pé, pode ser um tiro no pé, porque se você coloca um desfecho que não é modulável pela sua intervenção, que nesse caso é a anticoagulação, você corre o risco de perder o efeito. Tanto é que, se vocês olharem o estudo NOAA
AVC isquêmico, existiu 19% redução do AVC isquêmico com a idoxabana. Não foi significativo, porque não tinha poder, mas a direção foi a mesma. Sabe o que acontece com o estudo Artesia, que o Fred apresentou? É francamente positivo. O que acontece se eu colocar morte cardiovascular no desfecho? Eu fiz esse exercício. O estudo é neutro. O estudo passa a ser neutro. Só por colocar morte cardiovascular no desfecho primário. Então, essa é a prova cabal que, primeiro, não se coloca morte cardiovascular em desfecho de FA, em estudos de FA. Testando anticoagulação, testando outras estratégias antiarrítmicas ou de ablação, a gente pode incluir. Mas para a anticoagulação, não se coloca. Então, quando eu coloco e vejo a tendência dos resultados e tiro a morte cardiovascular, ela está totalmente alinhada com o estudo Artesia. Só que no Artesia, em vez de 2.000 doentes, a gente teve 4.000, em vez de um ano, a gente teve 3,5 de follow-up, e ao invés de 35 desfechos primários, nós tivemos 150. Ou seja, muito mais poder estatístico para achar aquela diferença. E aí a prova cabal, será que há heterogeneidade entre os tratamentos? A gente publica uma meta-análise e testa se há heterogeneidade de resultados entre os estudos. E não houve. Ou seja, os estudos estão extremamente alinhados e por uma questão metodológica, a importância dessa sessão, os estudos parecem ser contraditórios, mas não são. Eles são, na verdade, totalmente alinhados. Entra no erro tipo 2, por falta de poder. Exatamente. Okay. E aí, baseado nisso, o que a gente então pode falar de 2 anos já desses estudos, completando 2 anos, o que a gente aprendeu? Várias publicações saíram. Que realmente a anticoagulação é benéfica, mas não é para todo mundo. Então, a anticoagulação nessa população com FA detectada por um dispositivo implantável, como o marca-passo ou CDI, ela é benéfica para alguns tipos de pacientes. Quem são esses pacientes, bem do ponto de vista clínico aqui? Quem tem um CHA-2-VASc de 4 ou mais, o benefício é maior do que o risco. Em pacientes com AVC prévio, tem AVC prévio, esse é o fator mais importante para se anticoagular. Se o doente já teve um AVC prévio, nem faça o CHA-2-VASc, nem precisa fazer o CHA-2-VASc, porque, na verdade, o AVC prévio ele acaba eliminando a importância do CHA-2-VASc, já a gente tem que anticoagular. Aqueles pacientes multivasculares ou multiarteriais ou com muita carga vascular, de doença vascular, e que recebe aspirina, que precisa de aspirina, esse é o doente que existe o benefício da anticoagulação. Nós mostramos que aquele doente que nos últimos 6 meses, isso é importante para o Ricardo, ele vai lá e olha, nos últimos 6 meses, 0 episódios de FA. Esse é o doente que eu não preciso anticoagular. Porque o risco de eventos é muito, 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 muito baixo. Então, olhar também nesses pacientes que nos últimos 6 meses não tiveram nenhum episódio de FA subclínica, esse é o doente que eu posso segurar a anticoagulação. E uma lição aprendida, Luiz, foi que, e você mencionou isso na sua apresentação, foi que se vocês optarem por não anticoagular, tudo bem. Mas a lição que esses estudos nos ensinaram na prática clínica é: se vocês não anticoagularem, acompanhem muito de perto esse doente, porque 25% deles vai entrar em FA nos próximos 12 a 18 meses. Uma proporção muito alta vai entrar em FA clínica. E aí é melhor que você anticoagule isso rapidamente e não após um AVC chegando no pronto-socorro. Então, essas foram as lições fundamentais desses 2 estudos. Essas são as populações que a gente, de cara, tem que tratar e as que a gente pode segurar. E as que a gente for segurar, a lição aprendida é: vamos acompanhar de perto. E se o resultado desses estudos pode ser extrapolado para os wearables, e a resposta mais clara, a gente podia ficar até amanhã falando sim, não, talvez, mas a resposta mais clara é não. Não podemos extrapolar isso para os wearables. É muito diferente você ter um wearable que tem diferentes algoritmos, diferentes maneiras de detectar fibrilação atrial, do dispositivo implantável como marca-passo CDI. E só um comentário em relação à carga, porque a gente também olhou nisso e apresentamos ano passado e publicamos. A gente olhou em carga para saber se número de episódios fazia diferença na anticoagulação e se duração dos episódios fazia diferença, porque 1 minuto talvez seja, 7 minutos talvez seja diferente de 2 horas, talvez seja diferente de 20 horas. E a gente tem dados muito robustos agora com esses estudos.
e a gente olhou e, para nossa surpresa, a gente achava que carga ia sim ter que ver com o risco de AVC, não teve relação com o risco de AVC. Então, se o doente teve um episódio de 6 minutos ou 30 episódios de 20 horas, o risco de AVC foi o mesmo. E isso é baseado no melhor dados que a gente tem hoje em dia. Então, quer dizer então que não é importante? Não, não é isso. Eu vou individualizar. Mas saibam que a literatura hoje mostra que carga de FA relacionando-se com tempo ou com número de episódios não se associou com o risco de AVC e o benefício da anticoagulação foi preservada, seja em episódios curtos, em episódios longos, seja em um episódio único nos últimos 6 meses ou múltiplos episódios nos últimos 6 meses. O grande diferencial foi quem não teve nenhum episódio nos últimos 6 meses, esse sim é um doente que tem muito baixo risco e eu posso eventualmente segurar a anticoagulação. Patrus, Pedro, Flavinha, vocês querem fazer um comentário final? Queria só que o professor Renato comentasse, a gente já discutiu isso em outras ocasiões, né, professor? Que veio muito questionamento dos 2 estudos da baixa taxa anual de AVC, mas foram AVCs graves, incapacitantes. Perfeito, Flávia. Grande comentário, porque quando a gente olha de uma maneira mais simplória esses estudos, a gente fala, bom, diminuiu o AVC, mas aumentou o sangramento. 1 para 1, não faço nada. Não é bem assim. Porque, na verdade, os AVCs prevenidos pela anticoagulação nessa população foram AVCs graves, AVCs fatais, AVCs que têm um score de ranking modificado alto, com muita sequela. Então, eu anticoagular essa população, eu salvei AVCs graves, fatais. E os sangramentos que eu causei por anticoagular foram sangramentos não tão graves. Podem até ter sido maiores porque teve queda de hemoglobina, mas foram sangramentos que eu não tive que fazer intervenções, foram sangramentos que eu não tive que o paciente não estabilizou hemodinamicamente, eu não tive que levar para UTI, eu não tive que ser agressivo no ponto de vista de uma intervenção para esse sangramento, não foram sangramentos intracranianos, não foram. Esse é um dado extremamente importante, particularmente em relação à apixabana, porque confirma de maneira categórica. Na verdade, nesse estudo, se os senhores olharem as taxas de sangramento intracraniano com a apixabana versus aspirina, foram menores com a apixabana do que com a aspirina. Mesma coisa que o Averroes mostrou, mesma coisa que o Aristóteles mostrou, mesma coisa que o Augustus mostrou. Ou seja, o sangramento que importa, que é o sangramento fatal, intracraniano e que leva à instabilidade hemodinâmica, não teve diferença anticoagular ou da aspirina. Os sangramentos foram gastrointestinais, fundamentalmente, e facilmente manejáveis, ao passo que os AVCs que eu salvei foram AVCs extremamente graves. Portanto, não dá para falar que um AVC é igual a um sangramento. Nesse estudo, claramente, não foi. Podemos passar para a próxima? Acho que a gente tem uns 4 tempos para discutir. Vamos lá? Mas é bastante, é legal. Patrus, Pedro, Flavinha, vamos falar um pouquinho de uma miscelânea. Eu queria falar um pouquinho de hipertensão. Porque o conceito vem mudando, né, ao longo do tempo, não o conceito de diagnóstico, mas particularmente o conceito de meta. Para onde que nós vamos chegar a partir do momento que eu faço o diagnóstico? A gente sabe que a hipertensão é extremamente prevalente e quanto mais você aumenta o nível de hipertensão, de pressão, né, independente se é homem ou mulher, você aumenta o risco cardiovascular. Tá? E aí você faz o diagnóstico, você sabe que o risco é maior e a partir do momento que você tem um paciente hipertenso, a pergunta que você tem que fazer é, eu vou controlar essa pressão até que ponto? Qual que é a meta? Para onde que eu quero ir? Isso é uma demanda, uma necessidade que não foi ainda muito bem respondida até as últimas sequências de estudos que nós tivemos. Esse ano, na verdade, ano passado, na American Heart, foi publicado e lançado o BIPROAD. Tá? O BIPROAD é um estudo de 12 mil pacientes lá da China. Ele é um estudo aberto, uma coisa da gente falar em estudo aberto, tem hora que não dá para cegar também, quando os estudos são muito grandes, é muito caro você vir a fazer placebo, tá, e cegar. Muitas vezes você quer uma resposta que é um pouco mais pragmática e você compara o controle de pressão de 120 com 140 no paciente diabético. A mesma pergunta que foi feita no ACORD lá atrás, tá bem? E o que eles conseguem com esse tipo de estudo? Controlar de forma efetiva, coisa que muitas vezes na prática a gente não faz por inércia, tá? Seja inércia do paciente, seja inércia médica. Num paciente de alto risco cardiovascular que tem 60 e poucos anos. O que acontece com as curvas? Lá por mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos de segmento, as curvas do desfecho primário, elas começam a abrir. Tá? Isso não foi
o que aconteceu no acorde. O NNT, gente, é baixo, já que nós estamos falando de uma doença crônica e de longo prazo, tudo bem? E os efeitos adversos no BIPROAD não foram tão significativos quanto no SPRINT. E aí que vem a comparação em relação a essa construção do conhecimento que eu gostaria de perguntar aí ao Patrus e ao Pedro. Sabe por quê? O acorde, que foi a mesma pergunta, com muito menos pacientes, 4.000 pacientes, há 15 anos atrás, pacientes diabéticos também, e ele controlou a pressão. Você vê que você tem a curva de controle de pressão de 120 para 140, tá? As curvas não abrem. Que estranho, não abriram. Mas na hora que você faz o SPRINT com 9.000 pacientes, as curvas se abrem mais ou menos no mesmo período que o BIPROAD abriu, mais ou menos com 1 ano e meio de segmento, as curvas, inclusive para a morte, você vem a ter benefício. Tem uma sequência em relação ao SPRINT que é interessante, porque isso aconteceu no SPRINT de benefício, mas à custa de alguns potenciais malefícios. Você teve muito mais hipotensão, muito mais distúrbio hidroeletrolítico, você teve mais síncope, mais disfunção renal. Só que o BIPROAD, o que ele fez? Ele selecionou o paciente que não fazia hipotensão postural para entrar no estudo. Tudo bem? Ele era diabético, mas sem desautonomia. Talvez ele tenha aprendido com relação ao SPRINT no critério de inclusão. A sequência, você tem um STEP, que é em pacientes mais idosos, particularmente a mesma curva do SPRINT, e você também tem o SPRIT, que foi feito também na China, com mais de 10.000 pacientes, com pacientes de risco cardiovascular alto, e as curvas começam a se abrir mais ou menos na mesma sequência. Se até 2010 a gente não sabia para onde a gente ia, a hora que a gente ia controlar a pressão, de repente eu tenho uma sequência de estudos. Patrus, com essa sequência de estudos que vem vindo, está definido o controle pressórico de 120 para todo tipo de paciente? É essa a resposta que a gente passa a ter? Parabéns pela sessão, uma sessão fantástica de discutir com os mestres aqui. Bom, esse estudo vem a esclarecer o raciocínio fisiopatológico que a gente tinha de aprendizado, e que a pressão mais baixa é menor desfecho, visto que a pressão alta traduz em maior desfecho clínico. Até a pergunta é, se intervirmos sob a pressão, provavelmente a gente vai ter menor desfecho clínico. Os estudos antes eram contraditórios, e o estudo que mostrou um resultado positivo mostrou efeitos colaterais significativos, como a hipotensão. Esse estudo ele triou os pacientes, e que é uma crítica que se faz porque o estudo fica mais seletivo, a resposta fica mais objetiva, mas, por outro lado, essa é a nossa prática clínica. Então, quando você pergunta, que você muito bem colocou, se é para todo mundo, não. A gente tem que triar os pacientes, aqueles pacientes que toleram o tratamento intensivo. Sim, o tratamento intensivo reduz desfecho clínico, mas aqueles que toleram, nesse grupo desses pacientes diabéticos, com uma validade clínica importante, porque o estudo conseguiu, de fato, reduzir e conseguiu, de fato, alcançar o desfecho, trazendo para a gente essa conclusão positiva. Pedro, nós estamos falando de individualização do tratamento, né? Igual nós falamos em relação à FA subclínica. Você tem que saber individualizar quem é o paciente que tem maior benefício daquele tipo de intervenção. Você acha que esse último estudo, BIPROAD, apesar dele ter sido só feito em um único país, você tem a questão da raça, apesar que eu acho que raça não responde muita coisa, porque geneticamente nós somos muito semelhantes, tá? Você acha que isso é uma informação que não vai mudar mais a sua cabeça? Você já sabia dessa informação? Ou isso muda a sua conduta a partir de agora? Nós temos um pouco mais de certeza de que realmente ser mais intensivo é melhor. Perfeito, Luiz. Então, primeiro, agradecer o convite, parabenizar pelo belíssimo evento, sessão, Luiz, Fred, todos. Em relação a essa pergunta, até contextualizando um pouco o manejo da hipertensão na prática clínica, né? Eu acho que vem alguns aspectos do tratamento da dislipidemia vêm para a hipertensão, e alguns aspectos da hipertensão estão indo para a dislipidemia. Por exemplo, em relação à dislipidemia, a gente já tem essa meta mais agressiva de reduzir o LDL colesterol, e quanto menor, melhor para o nosso paciente, ao passo que a gente tratava muito baseado numa terapia, que era estatina. E agora, com mais opções terapêuticas, inclusive com associações, a gente já vem pensando de cara em introduzir o paciente desde o início, dependendo do nível de LDL colesterol e da meta, já entrar com 2, 3 terapias para esse paciente, para rapidamente atingir essa meta. Já na hipertensão, a gente já tinha essa perspectiva de entrar com 2, 3 drogas para tratar a hipertensão do nosso paciente, mas havia uma dúvida nessa meta mais baixa. Será que realmente vale a pena a gente ser mais agressivo, chegar num nível mais baixo? Em relação ao sprint, teve aquela questão da medida da pressão, ser fora do consultório, nível mais baixo, e aí você tem que fazer essa correlação para a prática clínica. Temos dados agora muito consistentes, estudos chineses, mas com alto poder, trazendo isso para populações como idosos, diabéticos,
em que, inclusive pacientes também com AVC prévio sendo incluídos, que têm benefício do ponto de vista cardiovascular com metas menores. Atualmente eu estou na coordenação do CONDIR e a gente vem, dentro da SBC, trabalhando também com as recomendações baseadas em perguntas PICO, que a gente faz revisão sistemática e tem uma recomendação. E esse ano foi publicada uma recomendação da SBC para isso, pensando em relação às metas, reforçando o benefício de uma meta mais baixa, 130/80, sendo utilizada, mas considerando você também reduzir ainda mais, ou seja, colocar 5 milímetros abaixo disso para reduzir ainda mais o risco cardiovascular como uma recomendação forte com nível alto de certeza pela evidência científica. A gente vem, nesse momento, também esperando o resultado dos dados nacionais do estudo Optimal, que está sendo conduzido pelo grupo do Einstein. Muitos aqui participam do estudo. E aí sempre vem, né, Renato, aquela pergunta no Congresso, o que é que você faria nessa situação? Para o estudo, não para o estudo? Né? Então, essa é uma pergunta também que vem para a nossa prática clínica. Nesse sentido, acho que a primeira coisa é sempre ser muito transparente com os pesquisadores, com a comunidade. Saiu uma evidência, todos têm que ter acesso para ter o seu julgamento e tomar a sua decisão. Outro ponto importante, no caso do Optimal, a vantagem é que o estudo já está numa fase mais avançada, né, já final, mas também uma análise do Comitê de Segurança, do DSMB, para trazer essa segurança a todos, os participantes da pesquisa e os pesquisadores, e tudo leva a crer que é importante realmente a gente ter essa evidência para fechar essa questão de uma maneira mais definitiva, mas não vai tirar a individualização. A medicina baseada em evidências parece que é uma receita de bolo, mas não é. É apoiada no tripé, e nesse tripé há a individualização do tratamento com a melhor evidência disponível, o julgamento do médico e as preferências e valores do paciente. Patrus. Só completando a importância dessa sessão, do estudo da metodologia, no estudo anterior a gente entendeu que incluir ou excluir um desfecho era importante para o resultado, importante para o entendimento. Nesse estudo a gente entende que fazer uma seleção adequada dos pacientes é importante para o resultado, então ele anda numa linha diferente, porque a gente selecionou melhor esses pacientes. Então entender a metodologia é importante. Selecionar é aquilo que a gente faz no consultório, né? Você vai ter esse controle um pouco mais intensivo já desde o início do tratamento para quem tolera, quem não é idoso frágil, quem não faz distúrbio de hidroeletrolítico, quem não faz disfunção renal, quem não faz síncope. É a mesma coisa em relação ao FA. Quer dizer, medicina baseada em evidência, gente, não é copiar o estudo e jogar na tua prática, tá? Você lê só a conclusão. O objetivo desse tipo de sessão é mostrar para todo mundo que, quando você lê o estudo, você tem que entender um pouquinho de epidemiologia, um pouquinho de bioestatística, um pouquinho de metodologia, senão você não consegue entender a aplicabilidade daquilo que você está lendo. Você vai copiar a conclusão e vai copiar errado, né? Fred, vamos seguir? Bora lá. Então vamos falar um pouquinho voltar para a anticoagulação. Nós já sabemos a cascata de coagulação. Antes a gente tinha a varfarina, atuando 2, 9, 2, 7, 9 e 10. Depois vieram os DOACs. E algumas perguntas já estão claras para nós, né? Então, a FA, a gente sabe que o DOAC foi superior à varfarina. Nas TEVs, o DOAC foi superior à varfarina. Em alguns casos, a gente sabe que a varfarina ainda é melhor, né? O Renato conduziu alguns trials, por exemplo, na prótese mecânica, uma prótese mais moderna, que não mostrou a varfarina foi melhor. Na FA valvar também teve estudos que mostraram que a varfarina ainda é melhor. Nós tivemos na prótese biológica, que os dois, Pedro e Renato, estavam envolvidos, que era o River, que mostrou que o DOAC pode ser usado em prótese biológica, mas alguns pontos ainda estavam em abertos, e aí uma necessidade não atendida era, apesar dos avanços do tratamento do infarto com supra, nas últimas décadas, tenham reduzido a incidência de trombo no ventrículo esquerdo. Estudos recentes relatam uma prevalência ainda de 2 a 15%. Isso quando a gente fala de ecocardiograma. Quando você faz ressonância e é um infarto com supra anterior, por exemplo, essa quantidade de trombo pode chegar a 30% dos pacientes. Então, nós estamos falando de uma resposta importante de ser dada. Nós já falei, preferível os DOACs por cada comodidade, perfil de segurança, o Renato falou muito bem, né? Quando ele gera sangramento, ele gera sangramentos menos graves, por exemplo, do que a varfarina, e a gente já sabe que na doença reumática e na prótese metálica ele não tá. Mas, no trombo pós-infarto, eu falo que muitos de nós já usamos de forma off-label trombo, porque, na verdade, a gente não tem resposta nem com varfarina, nem com DOAC, uma resposta adequada nesse cenário. Então, a dúvida clínica era qual a melhor estratégia de anticoagulação quando tem trombo no VE pós-infarto. Então, veio o Rivaroar. Aqui eu vou falar que a gente tem que deixar um asterisco grandão, porque, apesar dele ter sido apresentado no último congresso, ele ainda não foi publicado. Então, assim,
A gente ainda não tem acesso aos dados robustos dele para a gente analisar como ele foi realmente feito. Mas dentro do que a gente tem, foram 261 pacientes, um centro só no Paquistão. O que eles fizeram? O paciente tinha um trombo no VE, menos de 7 dias pós-infarto, rivaroxabana versus varfarina, e o endpoint foi um endpoint substituto, que era a resolução do trombo no eco. E aí o avaliador do ecocardiograma era cego, apesar dos tanto o paciente como o investigador saber se o paciente estava no grupo rivaroxabana ou varfarina, que a gente chama de análise PROPE. Quando se analisa a resolução do trombo, então em 4 semanas a resolução do trombo foi maior no grupo rivaroxabana, mas é esperado, porque 4 semanas ainda nem chegou o nível terapêutico da varfarina muitas vezes, adequado, mas com 12 semanas nós tivemos alta resolução de trombo nos 2 grupos igualmente. Então, assim, Pedro, nesse dado do RivaWalk, igual a gente falou, é uma pergunta interessante, que a gente não tem uma resposta robusta ainda. O dado que a gente tem é esse dado de apresentação, a gente ainda não tem um estudo realmente publicado. O que a gente faz agora na nossa prática clínica quando a gente pegar um paciente pós-infarto com trombo no ventrículo esquerdo? Perfeito, Fred. Eu acho que essa é uma pergunta clínica que a gente já vinha, né, batendo nessa tecla e que vai continuar ainda com um grau de dúvida ainda significativo, mas que os estudos vão se somando e ajudando nessa tomada de decisão. Em relação ao RivaWar, ele foi um estudo interessante para observar o que ele se propôs, né? Olhar a questão do desfecho substituto, a resolução do trombo em 3 meses, fez a avaliação, mostrou uma alta taxa de resolução do trombo nos 2 grupos, mas quando a gente vai olhar para desfecho clínico, né, além de ser um estudo unicêntrico, num local que a gente sabe que não tem tanta experiência em clinical trials assim, mas de qualquer forma, aparentemente, foi conduzido de uma forma respeitando os princípios, vamos dizer assim, básicos da pesquisa clínica, mas isso a gente só vai poder afirmar com a publicação. Essa demora na publicação já é um sinal de alerta também, deve ter alguns problemas relacionados à pesquisa, mas o resultado mostrou isso, mostrou que há uma alta taxa de resolução com a varfarina, com rivaroxabana. Outro ponto interessante, praticamente todos os pacientes eram infarto com supra com disfunção ventricular, que é o que a gente já espera, né, que desenvolva trombo, mas reforçou isso, é essa população que ele está olhando no estudo, o infarto com supra, que chegou tardiamente, provavelmente, que desenvolveu aí uma disfunção importante, e o trombo. E, nesse sentido, a gente foi olhar em relação ao número de eventos que esse estudo teve, é um número muito baixo. Embora os autores tenham falado, não inferior, não foi um estudo de não inferioridade. Ele não consegue provar não inferioridade com aquilo, não tem nem margem de não inferioridade que eles apresentaram. Então, é um número muito pequeno de eventos e a gente tem que ter um pouco de preocupação em relação a isso. Como é que a gente toma a nossa decisão na prática clínica? E não só o RivaWar, tem outros estudos pequenos, tem dados observacionais grandes. Teve uma meta-análise publicada no ESC, no European Heart Journal de Pharmacotherapy, no ano passado, com dados de mundo real, que mostram um perfil de segurança dos DOACs para essa população. Mas, como a gente falou, ainda dados que têm um nível de segurança mais baixo, um nível de certeza mais baixo, e que a gente deve colocar isso na nossa tomada de decisão também com o próprio paciente, com a família. Na hora que a gente vai tomar essa decisão de anticoagular o paciente, isso deve ser compartilhado. E nesse momento, com um nível mais baixo de certeza, não só pelo RivaWar, mas para os outros, o DOAC é uma alternativa. Renato, quer comentar? Você que participou de quase todos os estudos com anticoagulação aí. Sim, eu vou ser até um pouco mais provocativo, porque, na verdade, quando a gente anticoagula um paciente pós-infarto com trombo, o nosso objetivo não é desfazer aquele trombo. Eu não estou dando trombolítico, eu estou dando anticoagulante. Ou seja, o meu objetivo quando eu anticoagulo esse doente é prevenir que novos trombos se formem. Porque aquele que se formou, sabe quem vai dissolver? O corpo. A lise natural. Por isso que a taxa em 3 meses foi enorme nos 2. Só faltou falar que se não tivesse dado nada, também ia dissolver igual. Só faltou falar isso. Porque, na verdade, a gente sabe disso clinicamente. Aliás, a lise natural do corpo é tão potente que ela continua mesmo depois que o doente morre por algumas horas. A gente sabe de estudos de necrópsia que, em alguns tipos de embolia pulmonar, o paciente teve uma embolia pulmonar, ele morre, se demorar mais que 24 horas para fazer a necrópsia, você não acha o trombo. Porque a lise do organismo natural dissolve esse trombo.
Então, ter um estudo como esse e nada é a mesma coisa, porque você está dando de 2 estratégias que não vai mudar o desfecho. Em 3 meses, vai desfazer. Porque o anticoagulante não tem ação trombolítica, com raríssimas exceções. A rivaroxabana, de todos os DOACs, até é a que tem um pouquinho de efeito lítico. Mas não a ponto de ser o desfecho num estudo como esse. Então, nessa situação, as pessoas falam, qual que é a evidência do DOAC? Eu pergunto, qual é a evidência da varfarina? Porque a própria varfarina no trombo de VE tem uma indicação 2B, ou seja, eu não sei. Então, na verdade, quando a gente olha a meta-análise, são todos estudos pequenos, muito pequenos, que não mostram nenhum aspecto de segurança dos DOACs. Não existe uma plausibilidade biológica de por que os DOACs não seriam iguais à varfarina nesse sentido, se não até mais seguros, porque eu consigo anticoagular muito mais rapidamente, com muito mais segurança, menos sangramento intracraniano, etc, etc, etc. Não tem nenhuma plausibilidade biológica para isso não ser verdade. Então, baseado em todos os dados que a gente tem, são vários estudos pequenos, baseado nessa falta de plausibilidade biológica de uma potencial diferença entre DOACs e varfarina, e entendendo por que eu anticoagulo esse doente, que é para evitar futuros trombos, eu não vejo problema nenhum na minha prática em usar o DOAC, e tem sido o que a gente tem feito, porque mesmo a varfarina não tem evidência nenhuma e é muito menos segura do que o DOAC. Então, nós temos um estudo com a validade interna completamente questionável, que não responde uma pergunta clínica que a gente precisa ter, e hoje, pela plausibilidade biológica, você pode vir utilizar os dois com segurança. Né, Fredão? Posso fazer uma pergunta? Também é provocativa, mas para a realidade brasileira, eu acho que talvez essa dúvida exista na cabeça de mais pessoas, que é a questão da bioequivalência. Renato, queria a sua opinião em relação a isso. Porque vamos partir do princípio de fato que tanto faz usar um ou outro, desde que a varfarina esteja com um controle adequado. Só que hoje, por exemplo, a própria rivaroxabana, nós temos uma infinidade aí no mercado, né? E a gente sabe que os medicamentos, para serem lançados no mercado, pelo menos no Brasil, eles exigem uma bioequivalência, não uma bioigualdade. Então, existe uma variação de efeito. Nos pacientes que a gente faz ablação de FA, que a gente faz eco transesofágico, não, assim, já aconteceu algumas vezes do paciente estar sob uso de, especialmente, rivaroxabana e ter trombo lá, e cancelar a ablação, enfim. Quando a gente usa a varfarina, seja um Marevan ou seja um genérico qualquer, eu pelo menos tenho o INR para eu me respaldar ali. Eu sei que eu troquei, para dizer, ele usava 5 mg de Marevan, agora estou dando 7,5 de varfarina, mas ok, o INR dele está bom. E a rivaroxabana? E a apixabana, todos esses que estão surgindo genéricos e similares, para essas questões que eu ainda não tenho uma resposta contundente, qual que é a sua opinião? Então, Ricardo, excelente pergunta. A gente vai começar, eu gosto de começar respondendo essa pergunta sendo mais provocativo ainda. Quando a gente faz um estudo para provar uma droga que nem a rivaroxabana, eu fiz uma série de estudos fase 1, uma série de estudos fase... Não estou nem contando a parte pré-clínica, hein? Essa aí é um given. Não estou nem contando, mas vamos começar na fase 1. Eu faço uma série de estudos fase 1, uma série de estudos fase 2, e aí eu preciso de um estudo pivotal com 15, 20 mil doentes para provar que algo funciona e um custo mais ou menos de $1 bi. É o que custaram esses estudos pivotais. O Aristóteles custou quase $1 bi, o Rocket $750 milhões, o Engage perto de $1 bi. Esse é o valor. Aí vem uma companhia e acha que fazer um estudo com 100 doentes para mostrar o que eles chamam de bioequivalência vai garantir que vai diminuir o AVC e não vai sangrar igual o estudo que demorou 15 anos de projeto para provar que aconteceu. Acho que não precisa ser gênio para perceber que não dá. A conta não fecha. Né? Ah, mas fazem. Fazem por outros motivos que talvez não valha nem a pena comentar aqui. Econômicos, políticos, enfim, tudo menos científico. Até porque esses estudos são muito pequenos, bioequivalência com margens enormes. E o que significa isso? E a gente, se tem alguma coisa que a gente aprendeu na pesquisa clínica, é que o que parece ser não quer dizer que vai ser. A gente, muitas vezes, olha algo que parece que é algo, tenho certeza que vai ser isso,
até eu fazer o estudo clínico, eu não tenho a resposta. Veja, por exemplo, a doença valvar reumática. Qualquer um podia apostar que os DOACs funcionariam melhor que a varfarina pré-FA reumática. Por que não mesmo? Ah, tá bom, mas vamos provar. Faz o estudo, não funciona. Varfarina salva vidas, varfarina tem menos desfechos, rivaroxabana aumentou mortalidade. Se eu não faço o estudo, não tem como eu saber. Não tem como eu saber. Então, comparem todos os estudos que foram feitos, que demoraram 15 anos para chegar lá, e agora vem uma empresa, faz um estudo com 100 doentes, com 50 doentes, com 70. Se fosse assim, você acha que a Pfizer não teria feito isso antes? Para provar a droga? Óbvio que teria. Até porque as pessoas da Pfizer, de maneira geral, são mais inteligentes e as pessoas estão liderando essas outras empresas, cientificamente falando. Porque não são dirigidas simplesmente para a parte comercial e econômica. Então, muito cuidado com esses genéricos. Na Índia, eu acabei de voltar de lá, só da rivaroxabana tem 46 genéricos. Só da rivaroxabana, a pixabana tem 37 genéricos. Então começa a virar uma guerra. E aí, assim, tem uma empresa que põe um Superman na farmácia, com R aqui, a outra empresa dá chocolate. Não, usa o meu, a outra empresa paga o farmacêutico para indicar aquela empresa. Pô, isso não é ciência. E eu tenho visto muitos AVCs acontecendo, e quando eu vejo, Riva genérico. Muito AVC acontecendo. Lógico, cadê o estudo mostrando que não tem AVC? Não existe. Então, pensem com carinho nesses aspectos antes de prescrever um genérico de DOAC. Estou falando de DOAC. De outras áreas, há diferenças. Mas, para DOAC, pensem com muito carinho antes de prescrever, porque eu prefiro dar varfarina e controlar o RNI do que dar um DOAC genérico, que eu nem sei o que tem lá dentro. Renato, eu, só comentando, eu costumo falar isso muito com o paciente. Eu falo assim, olha, quando é um genérico de estatina, quando é um genérico de antipertensivo, eu ainda sei se ele está fazendo o efeito igual, parecido ao padrão, medida, né? Porque tem como eu medir. O DOAC a gente não tem como medir. Então, assim, até tem, mas não é disponível para todo mundo, não é algo que deve ser feito, não deve ser feito isso. A gente usa hoje em exceções, em situações muito específicas, e foi feito justamente para não ter que medir. Então, não queiram medir o que não foi feito para medir. Eu costumo sempre brincar, né? A gente, com 80 anos de varfarina, todo mundo que tratava pacientes com varfarina falava: meu Deus, eu não vejo a hora de ter uma droga que eu não preciso monitorizar. Meu Deus, eu não vejo a hora de ter uma droga que eu não preciso monitorizar. A gente vai lá, descobre 4 drogas que não precisa monitorizar. O que está todo mundo falando? Como é que eu monitoro? Então, já que a gente está falando da falta de evidência, que é um grande problema, vamos pular para uma doença que falta evidência, gente? Vamos pular para uma doença que realmente falta evidência? É uma doença negligenciada, grande parte do Brasil não conhece ela, mas o norte do nosso estado conhece ela demais, tá? E é uma doença tão do mal, que não só a mortalidade dela é muito alta, porque ela realmente pega pacientes que são vulneráveis, mas ela traz uma dificuldade muito grande, particularmente para um amigo aqui, arritmologista, porque além dela atingir o sistema nervoso simpático, gerando desautonomia, e aí o paciente pode bloquear, tem um monte de área de fibrose e ele pode fazer TV. É difícil demais de tratar. E aí a gente tem uma pergunta que é importantíssima. Esse paciente que de alto risco de morte súbita, será que vale a pena eu botar o CDI como prevenção primária? É uma pergunta fundamental. Prevenção secundária, gente, ninguém tem dúvida, tudo bem? Prevenção secundária é secundária para todo tipo de doença. Aqui não. Será que vale a pena? Aí nós, brasileiros, porque isso é a responsabilidade nossa, doenças negligenciadas, desenhamos esse estudo, em que é um estudo que eu vou comparar CDI com amiodarona, tudo bem? No paciente chagásico, que tem disfunção ventricular e que tem o critério de risco, que é o critério que você utiliza do score de Hasse, tá? Você faz um estudo aberto, porque é difícil você realmente implantar um CDI e o paciente não saber, nem o médico saber, tudo bem. Você tinha um trial que era para 1.100 pacientes, e você só consegue alocar 300. A gente volta na mesma questão da questão do NOAA, tá? Onde você tem um risco do tipo 2, e aí você erra no tipo 2, você não tem força. O que acontece com as curvas? Vou falar das curvas, mas idade, 50 anos, paciente sintomático de disfunção ventricular. As curvas se sobrepõem. Que já era meio que esperado, né, gente? Tanto para o desfecho
de morte total, morte cardiovascular, mas a morte súbita, eu sei das dificuldades de analisar desfecho secundário quando você tem desfecho primário. Isso é um problema das multi-análises, né? Da grande chance do acaso, à medida que você está aumentando as múltiplas comparações. Mas Alckmin, morte súbita, ela afasta. Você tem isso em todos os subgrupos. Você vê que a hospitalização realmente você reduz. E o grande problema de dar amiodarona nesse paciente, como eu falei que o sistema nervoso está acometido, faz muito mais bloqueio e ganha muito mais marca-passo. Quer dizer, eu não tenho resposta? É isso aí. O que eu faço com esse paciente, então? O Renato comentou aqui uma dificuldade de um estudo realizado num país com uma infraestrutura de pesquisa muito superior, infinitamente superior ao Brasil, com dificuldade de budget. Imagina no Brasil e imagina com doença de Chagas. A gente não consegue fazer nada direito com doença de Chagas, né? A doença de Chagas é, como você falou, é negligenciada talvez por inúmeras razões. A gente não consegue gerar uma contundência científica. E o Chagas aconteceu de novo, né? Foi interrompido também por falta de verba, com 1/3 da população, com uma série de limitações em função disso, com perda de segmento significativo, mais de 10%. Foram 321 pacientes, se não me engano, 35 não tiveram sequência de segmento. E encontrar diferença significativa para prevenção de morte súbita, isso a gente já sabia que a gente ia encontrar, porque você comparar desfibrilador com qualquer coisa é covardia em termos de morte súbita arrítmica. O choque é mais eficaz do que qualquer coisa para tratar a arritmia. Então, qualquer estudo que você fizer comparando o desfibrilador para análise de morte súbita, o desfibrilador vai ganhar. Então, isso a gente sabia. Desde que aconteça. Então, isso já é. Agora, a gente interpretar além disso é complexo. Tem alguns dados que a gente pode se exercitar. Por exemplo, você colocou ali, o tempo de segmento foi de 4 anos e meio. Mas se você comparar a redução de risco no grupo CDI com análise de 3 anos, é mais de 30%. Quando chega em 4 anos, cai para 17%. Então, a gente fica com aquela sensação de que, se você tivesse conseguido incluir os 1.100 pacientes, talvez você tivesse resultados diferentes. Mas, mais do que isso, eu acho que é especulação. A bradicardia, felizmente, o desfibrilador também trata, então também é uma possibilidade do desfibrilador ganhar, porque o paciente chagásico ele tem distúrbio do sistema excitocondutor de todos os tipos, bradicardia sinusal, doença do nó sinusal, bloqueios intraventriculares e etc. Então, tudo que for do sistema excitocondutor e arritmogênico, o desfibrilador vai ganhar. Agora, a mortalidade por todas as causas fica difícil de você concluir pelo fato de ter incluído 1/3 da população e ter tido uma perda de segmento significativa. Okay. Renato, em relação ao Chagas, queria que você desse um comentário final, né, dos problemas de poder, e também comentar sobre parachutes, né, que é um estudo brasileiro, talvez o estudo, com certeza, o maior estudo em cardiopatia chagásica que já teve, e que a gente espera que seja apresentado os dados deles já agora no ESC. Só antes do Renato falar, assim, não desejo mal para ninguém, principalmente de outros países e tudo mais, mas existe uma luz no final do túnel para a gente ter informações melhores em relação à cardiopatia chagásica. É o aumento da incidência de cardiopatia chagásica nos Estados Unidos, que está se tornando significativo. Então, é possível que eles façam alguma coisa para poder trazer essas respostas para nós. Não, sem dúvida. Eu acho que o Ricardo foi muito feliz no comentário da dificuldade de fazer esses estudos no Brasil, ainda mais nessa população. Analisando bem todas as críticas que foram bem colocadas, é algum dado, melhor do que nada de dado, e esse dado vai fazer parte do nosso arsenal terapêutico para poder ser usado em cada paciente que a gente atende. Obviamente, vai ser muito menos contundente, em termos, vou indicar amiodarona para a maioria, eu vou indicar desfibrilador para a maioria, desfibrilador para a maioria, CDI para a maioria, mas é um dado que não pode ser desperdiçado, até porque tiveram 300 e poucos doentes que se propuseram a entrar nesse estudo, deram seus dados para esse estudo, e existe um aspecto ético, inclusive, em relação a esses pacientes. Eles, infelizmente, não são suficientes para dar uma resposta definitiva
para todo mundo. Então, eu acho que acaba ajudando, mas mantendo muito em vista todas as limitações que a gente tem de um estudo como esse. Só fazendo um gancho, para quem for no ESC esse ano, para quem for lá em Madrid, na sessão de Lay Breaking Clinical Trials, a gente vai apresentar, foi aceito, foi anunciado essa semana, na verdade, oficialmente. É a primeira vez que estou falando isso publicamente. Foi o estudo Parachute, que é o maior estudo de Chagas já realizado na história da doença de Chagas. Vários pesquisadores de Minas participaram, com contribuições muito importantes. E a gente vai apresentar na sessão mais importante do Congresso, que é a sessão de Lay Breaking. Cada dia eles escolhem um estudo dentre as sessões de Lay Breakings, que já são super competitivas. Eles escolhem um estudo por dia para ser o highlight, e no nosso dia foi o Parachute que foi escolhido, no Congresso Europeu, que vai ser na segunda-feira, dia 1º de setembro, às 8h15 da manhã. A primeira apresentação vai ser já o Parachute, e a gente tem aí quase 1.000 doentes, não só no Brasil, mas Argentina, Colômbia, México. A gente tem dados muito robustos, a gente tem sangue de quase todos os pacientes para fazer análise de biomarcadores, análise de proteoma, genética, a parte de metabolômica, e temos ressonância de alguns deles, e temos holters de vários deles. Então, a gente espera que com esse banco de dados, mais só do que responder uma pergunta, será que eu posso usar o sacubitril valsartana para o paciente chagásico talvez seja melhor ou pior do que o enalapril? A gente espera que isso abra uma porta para futuros estudos de Chagas, onde a taxa de eventos é altíssima. Então, talvez, ao invés de fazer um estudo que precisa de 20.000 pacientes, se você pegar a população de Chagas, com 1.000 doentes você consegue ter a resposta, porque você tem muito evento. Então, a gente espera que essa plataforma que a gente criou com o Parachute seja algo que possa abrir oportunidades não só para o Brasil, mas para outras regiões do mundo com mais dinheiro se interessarem em fazer estudos nessa área. Só uma contribuição de bastidor de quem faz pesquisa clínica, um dado interessante. A gente tem recebido agora, e amanhã nós temos uma sessão sobre isso, muitos estudos em insuficiência cardíaca. E sempre que eu recebo uma visita de seleção de centro, que tem lá quais são as cardiopatias que podem ser incluídas, não se cita o Chagas. É como se não existisse. E aí a gente pergunta, mas pode? Não sei, vou escalonar. Em um estudo recente agora, eles proibiram a gente de colocar doentes chagásicos. E isso não está no protocolo. Foi uma decisão de um país europeu. Isso não está no protocolo. Então, é realmente algo que fica ali escondido, ninguém decide. Quando vem um protocolo de fora, isso não está claro. E a gente tem que mudar essa história e vai ser mudada agora, né? A responsabilidade de estudar doenças negligenciadas, valpatia reumática, doenças de Chagas, é nossa, gente. Exato. Tá? E só um pequeno adendo nesse sentido, porque havia sempre uma discussão no que a Flávia colocou. Será que a gente deve colocar mais pacientes chagásicos no estudo de IC? Não. A gente precisa fazer mais estudos no paciente chagásico, não colocar simplesmente mais pacientes chagásicos no estudo de ciência cardíaca. Isso aí. Vamos mudar de tópico, gente? Está todo mundo cansado? Nós vamos dormir? Tomar um... Não? Vamos mudar de tópico? Pode, Fred? Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho de síndrome coronariana crônica, alguns chamam de síndrome isquêmica crônica, tá? A gente sabe que para esse paciente se faz o tratamento clínico otimizado, algum grupo pequeno de paciente vai se beneficiar em relação à revascularização, mas a grande questão, que é uma questão ainda não muito bem respondida, a placa vulnerável, que a gente vê lá na histologia, né? Que é a placa que tem capa fina, o core muito grande, cheio de lipídio, cheio de macrófago, é o que a gente vê na histologia, tá? Os exames de imagem ainda vê isso de uma forma ainda um pouco limitada, não completamente igual a gente vê ali. E a questão é, esse paciente que ainda tem um risco residual, que é um risco alto, Flavinha, patrus também, são pessoas que gostam desse tipo de paciente, a gente sabe que o infarto, muitas das vezes, é uma placa que não é estenótica, é uma placa que simplesmente ela é vulnerável, mas ela não é tão grande. E a pergunta é, será que eu fazer alguma coisa a mais, além do tratamento clínico otimizado, eu vou conseguir ter benefício em prevenir eventos nesse tipo de paciente? Que foi a pergunta do Prevent, que foi apresentado em Atlanta ano passado, tá? Lançado no Lancet. E o grande problema é que as pessoas levaram o Prevent como se fosse agora ferro e fogo, tá? Todo mundo vai fazer angio-TC, depois faz AIVOS, depois põe stent em lesões moderadas ou leves. Você tem esse estudo que é multicêntrico,
ele é aberto. Por que eu destaquei a questão de ser aberto? Porque uma coisa é você colocar desfechos só duros, né? Quando você faz abertura e o paciente, nem o médico, está cego. Outra coisa é você colocar desfechos que a gente chama de desfechos propensos ao viés, tá? Nesse tipo de estudo. E você avalia colocar o stent nesse paciente contra não colocar, num paciente que não é isquêmico, tudo bem? Ele nem tem lesão crítica acima de 90% e nem tem o FFR menor do que 0,8. Ele não é isquêmico, tá? Tudo bem? Aí você vê as curvas se abrindo muito rapidamente. Toda vez que a curva abre muito abrupta de início, isso já me preocupa, tá? Ou você alocou grupos muito diferentes, né, Pedro? Não pode ser. Você alocou grupos muito diferentes. Ou uma doença aguda, quer dizer, sincronia aguda, angioplastia um grupo e não angioplastia outro. Quer dizer, doença aguda você vai abrir rapidamente. Então, ou você botou algum viés nesse estudo, porque a taxa e o NNT é fantástico. Quando você bate o olho na conclusão do estudo e nessa curva, você vai achar que isso aqui é o que vale a pena, tudo bem? Mas na hora que você dá uma olhadinha em relação aos desfechos, você percebe que morte, tá, e infarto não mudaram nos dois grupos. O que mudou foi a indicação de você vir fazer revascularização no grupo que sabia que tinha lesão e que sabia que não colocou stent. Isso é um problema. E tem mais uma questão. Quando você caracteriza a placa vulnerável, tá? Eles colocaram 4 critérios. Você tem um critério da área luminal mínima, você faz o ACT, Fred, depois pode comentar, tá? Faz o ACT e o IVUS, você vê ali a área do vaso que está isenta de placa, você vê a carga de placa, que é a quantidade de volume de placa que você tem dentro do vaso, e você tem o núcleo lipídio e a capa fina. Grande parte dos pacientes que entraram nesse estudo eram pacientes que tinham grande carga de placa. Quer dizer, pacientes com estenose grave, né, Fred? Na verdade, não era a placa vulnerável que entrou no estudo. E aí, o que eu faço com o Prevent? Ele tem validade interna para que eu possa ter esse tipo de impacto e, a partir daí, eu vim a aplicar a todos os meus pacientes com doença coronariana crônica, Flavinha e Patrus. Aonde que eu estou nessa história? Eu estou no começo de uma maratona ou eu estou no final dessa maratona? Então, é outro estudo que cabe muita discussão. A primeira discussão dele, eu acho que é a questão da validade externa, né? Você comentou, mas a questão é difícil a questão étnica, mas aqui tem, e tem acessibilidade também do pessoal do estudo à tecnologia, que é algo que está muito aquém do resto do mundo. A outra questão que me preocupa muito no estudo Prevent é que a gente não tem um segmento de longo prazo. Nós estamos tratando o que o professor Nicolau chama de reflexo óculo-estenótico, então eu estou olhando para a placa e não estou olhando para o doente, não estou olhando para o sintoma. Amanhã a gente vai ter uma discussão de um estudo em INOCA, então a gente tem que lembrar dos TINOCA, INOCA, MINOCA, todas as outras entidades em que eu não tenho que dar a doença existente para o paciente. A gente está criando uma nova doença, a gente está tendo novos eventos cardiovasculares nesses pacientes, sem saber o benefício disso a longo prazo. Concordo com você, acho que tem um viés por trás, a curva se abriu muito precocemente, é um estudo aberto, um estudo que está sujeito a viés de seleção, a gente vê a evolução desse paciente ao longo do tempo e a gente tratar novamente um paciente que talvez não precisasse do retratamento, que foi o que teve a diferença. Porque, de novo, qual é o critério objetivo que eu estou tendo para tratar esta placa, que talvez não deveria ter sido tratada no primeiro momento, para eu considerar que a revascularização foi o que fez a diferença entre os dois grupos. Então, é um estudo que, acho que do começo ao fim, a gente não vai usar. Bom, esse estudo é muito interessante porque ele vem atender a gente um raciocínio muito legal de entender que a placa vulnerável deveria ser tratada antes que ela complicasse. Mas a gente vê algumas falhas. Lá na seleção dos pacientes, a gente vê um problema que talvez não tenha sido muito explorado nas discussões. Ele mistura o paciente com síndrome coronariana aguda e síndrome coronariana crônica. Então, a fisiopatologia desses pacientes é diferente e os resultados da intervenção são diferentes nesses dois grupos. Entrando para a validação de quem é a placa vulnerável, você colocou bem, colocar carga de placa ali como uma validação de placa vulnerável que talvez não seja um critério tão importante para a vulnerabilidade da placa dentro daquele critério que a gente gostaria. Mas o desfecho eu acho mais preocupante, porque quando você inclui um desfecho de revascularização da lesão, você está apenas adiando uma lesão que você fez hoje, você vai fazer depois. E no estudo aberto, a gente tem a segurança do paciente tratado e a insegurança ou ansiedade do paciente não tratado, que se traduz em sintomas.
que podem gerar novas intervenções. Então, não fazer antes, avisar para o paciente, você não fez, mas fica tranquilo que se precisar você faz, ele vai acabar fazendo. Então, acho que isso contaminou e na hora que a gente abre os desfechos composto primário nos desfechos secundários, ficou muito claro que esse desfecho pesou mais nesse resultado. Então, acho que um estudo que acrescenta hipóteses, raciocínio clínico, sugestão para outros estudos, mas que não conclui definitivamente a questão perguntada. O grande objetivo da gente colocar esse estudo aqui não é que a ideia da placa vulnerável não é legal, tá, gente? Muito pelo contrário, é uma das ideias, faz parte do risco residual. Mas nós estamos falando particularmente de como se desenha estudo. E aí, por isso que a Renata está aqui com a gente, tem que desenhar estudo de uma forma realmente robusta para responder realmente uma pergunta daquilo que você realmente precisa. Tá? E aí vem o seguinte, Fred. Só comentando linkados, lá, tá? só comentando o Prevent, acho assim, a pergunta do Prevent, quando você lê o título, você fica encantado. Você fala, poxa, é uma resposta que eu gostaria. Mas na hora que eles desenharam e executaram, a gente viu que eles não responderam a pergunta que a gente queria. E isso é um problema, porque como o Luiz mostrou muito bem, as características para eles colocarem uma lesão instável, na verdade, não são de lesões instáveis, são de lesões funcionalmente graves. E lesão funcionalmente grave é mais revascularizável do que uma lesão não funcionalmente grave. Fred, aproveitar só fazer um pequeno comentário que não é nem especificamente nos critérios do Prevent, que eu concordo plenamente, mas até numa situação mais de prática clínica que o Luiz tinha levantado, por exemplo, um angiotomo. Você recebeu lá do seu paciente e que tem, às vezes, numa análise lá, alguns critérios que chamam a atenção, de critérios, vamos dizer, de uma placa vulnerável. Isso, primeiro ponto, as pessoas intuitivamente ficam pensando que aquela placa vai romper amanhã, né? Estou preocupado, preciso fazer alguma coisa. Não é isso. É como se esse paciente tivesse um critério adicional de risco, como você tem um LPAzinho alta, você tem outro fator relacionado a isso. Então, não há um fator determinístico e muito menos urgente nessa questão. Então, no sentido mesmo de que há um risco maior, que eu preciso ser mais agressivo no meu tratamento, mas que não necessariamente, muito longe disso, eu tenho uma indicação de intervir por conta dessa variável isoladamente. Rapidamente, Fred, eu fiz as contas, tá? Eu peguei o Scott Hart, o valor preditivo positivo de você ter uma placa na AngioTC para vir a ter evento em 2 anos, 400. Valor preditivo positivo, tá? Ninguém faz nenhum tipo de intervenção quando você tem um valor preditivo positivo de 4%, gente. Desculpa. Exatamente isso. Só que a preocupação das pessoas, às vezes, vem aquele resultado e ficam ansiosas, né? Não fiquem. É simplesmente ele está colocando, o seu paciente tem um risco a mais, seja mais agressivo no seu tratamento farmacológico. E a redução de risco foi assim absurda. Quer dizer, era 4% de risco, 2% iam infartar, independente de você vir a ter algum tipo de intervenção, só talvez 1 que não iria. Gente, é a questão da balança de risco-benefício da intervenção. Tá? E outra coisa... Sem dúvida, só um comentário rápido, a gente viu a mesma coisa no isquímia, né? Ou seja, no isquímia a gente tinha lesões importantes, lesões com muita carga isquêmica, a gente achava que tinha que revascularizar essas lesões, e o estudo, classicamente, um dos estudos mais importantes aí da doença coronária crônica do mundo, mostrou que não tem a necessidade de sair correndo de revascularizar esse paciente, porque as taxas de eventos são muito baixas ao longo dos anos. Então, fazer essa análise crítica é muito importante para conseguir diferenciar o que eu preciso fazer realmente e o que eu posso ter calma que realmente nada vai mudar muito para o paciente, a não ser melhorar o tratamento que a gente já conhece, tratamento clínico, otimizar esse tratamento, aspectos que talvez eu tenha esquecido ou que eu não esteja tão prestando atenção, isso sim vale muito mais a pena do que simplesmente expor o doente a um procedimento. E é interessante, né? Porque assim, principalmente que foi um estudo aberto, né? Quando você fala com o paciente assim e com o médico, nós estamos diante de uma lesão instável. Indiretamente, todo mundo vai querer ir para o grupo de intervenção, vai internar mais, vai ter mais eventos, como nós vamos discutir o próximo aqui, Que né? é a mesma coisa do próximo. Mesma lá. Então, assim, a necessidade não atendida, que é uma necessidade importante, as diretrizes atuais indicam a troca valvar aórtica, recomendação classe 1 para quem? Quem é estenose aórtica grave sintomática, estenose grave assintomática que tem fração de ejeção reduzida, quando vai fazer outro tipo de cirurgia aberta e tem a indicação, em alguns casos com uma relevância menor, que é aquela que a gente chama de estenose aórtica crítica, né? Quando a área valvar é menor que 0,75, o gradiente médio é maior que 50, a velocidade de fluxo é maior que 4,5, talvez esse, mesmo sendo assintomático, vale a pena a gente trocar a válvula. Mas no caso específico, se a gente tiver uma estenose aórtica grave, mas o paciente for assintomático e tiver uma fração de ejeção
preservada. As diretrizes atuais mandam a gente fazer vigilância clínica, a maioria fala a cada 6 meses você fazer uma reavaliação desse paciente. Recovery e Avatar, eles já mostraram para a gente, foram estudos menores, com N pequeno, mas que talvez trocar a estenose aórtica, e aí foi troca aberta em paciente assintomático, poderia ser uma direção, mas novamente com poder pequeno. Fred, amanhã eu vou falar das limitações dos 2 estudos cirúrgicos, tá? São muitas metodológicas. Exatamente. Muitas. Mas vamos lá, chegamos no ELITAV, que ele foi um estudo de pacientes com estenose aórtica grave assintomática, comparando fazer uma TAV por via femoral com balão expansível versus acompanhamento clínico. Endpoint foi morte, AVC e hospitalização não planejada. E aqui entra um problema, de novo, que parece o Prevent lá, que é um estudo aberto, onde você vê hospitalização não planejada por um evento, uma queixa clínica do paciente. E aqui é um aberto mais amplo ainda, porque o médico sabia, o paciente sabia, e o adjudicador de evento sabia para que grupo o paciente estava. Então, ele é um aberto com gosto, como se diz, né? Então, foram 901 pacientes, multicentro, grupo paralelo, randomizado, para ver superioridade por intenção de tratar, e foi tempo até o primeiro evento. Então, o paciente tinha um evento, ele era censurado. Foram 75 centros, Estados Unidos e Canadá. Qual era o problema, que é aquilo que a gente falou que é o questionável nesse estudo? Que qualquer intervenção na válvula aórtica no grupo vigilância clínica, incluindo conversão para troca valvar, dentro dos 6 primeiros meses após a randomização, ou qualquer reintervenção na válvula, que já tenha sido feita em 6 meses após o procedimento do estudo, foi considerada desfecho primário, hospitalização não planejada. Então, você imagina, é um estudo aberto, eu tenho um paciente que, num grupo, foi para a TAV, no outro grupo, ele está em tratamento clínico, ele chega no consultório, um que fez a TAV e o outro que não fez a TAV. Os dois queixando de dispneia. Um você vai falar, fica tranquilo, você já botou a TAV, fique sossegado, porque já está resolvido o seu problema. O outro grupo você vai mandar internar e fazer a TAV. Isso vai contar como endpoint. Então, esse é um grande problema que a gente tem que analisar quando a gente vai ver o ELITAV. E foi exatamente nos 6 primeiros meses onde as curvas se separaram. De novo, como a gente viu no Prevent, as curvas se separam muito precocemente e depois elas se acompanham em paralelo. Não houve diferença em relação à morte cardiovascular, não houve diferença em relação ao AVC, a diferença está nos primeiros 6 meses em hospitalização não planejada. De novo, se a gente fosse analisar os dados frios, a gente ia falar que nós temos uma intervenção que é trocar a válvula no paciente assintomático, estenose aórtica grave, com NNT de 5,4. Poucas coisas na medicina vão ter um NNT tão significativo como esse. A gente vê que a maior parte das causas da transição foi realmente início ou progressão dos sintomas, isso ao longo do tempo, e que nós vimos que a hospitalização não planejada por causas cardiovasculares foi muito maior no grupo controle, 41%. 105, 1/4 dessas conversões para substituição da válvula aórtica foi nos primeiros 6 meses, como a gente já falou, só que 70% dos pacientes fizeram TAV em 2 anos. Então, isso nos mostra que esses pacientes merecem um acompanhamento mais de perto, porque são os pacientes que realmente vão evoluir para a forma sintomática ou vão evoluir para ecocardiograma com estenose aórticas críticas que vão indicar a troca valvar. 446 do grupo Vigilância Clínica e 388 foram submetidos à TAV, em média, 11 meses após a randomização. Então, nós já falamos, é um estudo aberto e que, inclusive, o comitê independente também era aberto. Pedro, você que trabalha muito com pesquisa clínica aí, se a gente pega os resultados do ELITAV, né, como a gente viu no Prevent, eu acho que a gente não pode só falar que existem defeitos no estudo, porque ele tenta responder uma pergunta que é muito relevante. Então, assim, agora, na nossa prática clínica, chegou um paciente com estenose aórtica grave e ele está assintomático. Eu vou indicar TAV para todo mundo, eu vou indicar acompanhamento clínico a cada 6 meses, ou dá para eu individualizar essa população? Não, perfeito, Fred. Eu acho que a grande mensagem é essa, a preocupação que todos temos quando a gente tem um paciente com estenose aórtica grave assintomática. Primeiro é confirmar se ele realmente é assintomático, mas a grande preocupação é esse paciente um dia chegar à família e avisar que ele teve uma morte súbita em casa. Então a gente tem esse receio.
Obviamente, os dados de literatura que a gente vê, o que muda realmente, a grande mudança na história natural é a partir dos sintomas, mas na população assintomática, cada vez mais a gente está refinando essa estratificação de risco para definir melhor, de fato, qual seria o momento, o timing para pensar numa intervenção. Com TAV, a gente tem uma intervenção que tem uma agressividade menor, que tem uma facilidade melhor de aplicação. Acho que a mensagem que fica com os comentários que vocês já fizeram, que foram muito pertinentes em relação às limitações do estudo, principalmente do desfecho, né? Que é, eu vou fazer TAV agora para evitar TAV depois, e aí, nesse caso, os primeiros 6 meses no desfecho abriram uma curva que não faz muito sentido, do ponto de vista, né, de plausibilidade. O que é que você espera de evolução num paciente assintomático em 6 meses dar aquele acréscimo tão significativo de manifestação clínica para gerar TAV? Mas é uma população que, ao final de 2 anos, a maioria foi para TAV. Então, independente dessa questão dos 6 meses, então esse paciente tem que ser olhado diferenciado. Quando o paciente tem uma estenose aórtica importante, tem que ter um acompanhamento já de um heart team, para justamente não só refinar melhor esse risco do paciente e decidir o momento certo da intervenção. E uma coisa interessante, assim, que isso é um elogio também ao estudo, é que realmente os pacientes eram assintomáticos, né? Todos fizeram teste ergométrico, chegaram em carga alta, então, assim, eles realmente testaram a parte assintomática do paciente. E isso, assim, entre aspas, apesar da gente saber que é uma doença muito grave, assusta ter tanto evento nos primeiros 6 meses, visto que isso foi testado de uma forma adequada. Porque, às vezes, você tem um paciente no consultório que é uma estenose aórtica assintomática, mas não é tão bem assintomático. Ele só foi se limitando ao longo do tempo, ele não fazia esforço, não tinha sintoma. Nesse caso, eles testaram o que realmente eram assintomáticos. O que ficou meio acinzentado, Fred, é que a taxa de conversão não está tão clara quanto a taxa de inclusão. Então, o critério de inclusão está muito claro. Eles foram testados. De novo, né? Entra a mesma história da placa vulnerável. Eu estou olhando o exame e não estou olhando o paciente na placa vulnerável. Agora eu estou olhando o resultado, o paciente está, novamente, dentro de um contexto de estudo, sabendo que isso é uma dúvida, que isso é uma preocupação. Houve, nesse momento da conversão, uma reavaliação para ver se esse paciente se tornou assintomático? Existe uma prova de sintoma, né? Que seja um eco com estresse, que seja um teste ergométrico, que seja um teste de caminhada de 6 minutos para que pudesse fazer a conversão? Porque esse paciente está dentro de um estudo e o sintoma, a partir do momento que ele se torna subjetivo e que a gente tem uma altíssima taxa de conversão, o que o estudo avaliou foi fazer agora ou fazer daqui 6 meses ou 1 ano, no máximo, né? Isso é um erro do desenho ou isso é, desculpa a palavra, proposital? A hora que você faz assim, você põe esse desfecho sabendo que ele vai ser um desfecho que vai te puxar para positividade. Então, assim, porque nós temos aqui na mesa Renato que desenha estudos assim de forma, não é puxando sardinha, mas quando você faz esse tipo de desenho, Prevent, FEM2, da PMI, você põe hemoglobina glicada no desfecho, você sabe que você está puxando para o seu próprio viés. Acho que essa é a grande mensagem que eu gostaria de falar. Não é que não vai fazer TAV, tá? O pessoal, quem tem estenose aórtica grave, tem uma doença grave, em algum momento ele vai ser abordado. Mas você está trocando doenças, tá? Era a doença da válvula nativa e agora eu tenho a doença da prótese, tudo bem? E pensa num país como o nosso, que tem um monte de paciente jovem com valvopatia reumática, e eu estou começando a fazer isso com ele com 30 anos de idade, 40 anos de idade, tá? Eu estou marcando já o segundo procedimento, tá? Ah, não, é 2, 3 anos antes. É 2, 3 anos antes para um novo procedimento, que vai ser 2, 3 anos antes para um novo procedimento. Gente, nós estamos trocando doença. Então, quando um estudo ele não responde aquilo realmente que ele se preza, isso realmente me preocupa. Concorda, Renato? Não, concordo plenamente. Acho que você falou tudo, Luiz, muito bem falado. E a gente tem que tomar, e por isso que a gente tem que tomar esse cuidado nas interpretações dos estudos, porque mesmo sendo um estudo que está no New England, mesmo sendo um estudo que é apresentado em sessões importantes de congresso, hoje mesmo de manhã eu estava conversando com algumas pessoas sobre esse jogo, né, que são as revistas científicas. É um grande jogo, né? Tem vários motivos que são levados em consideração para um paper ser publicado numa revista que vem antes do valor científico. Então, se a gente não conhece pelo menos um pouco essa estrutura, a gente acha que só porque está no Lancet ou só porque está no New England que é uma verdade absoluta e que o estudo foi bem feito, etc. E quando, na verdade, tem sim muita coisa ruim nessas revistas e, como você bem disse, sempre que eu faço um desenho que eu estou já jogando com os desfechos, né?
Então, é igual quando eu faço estudos de anticoagulação e comparo anticoagulação mais intensa com menos intensa e vou ver sangramento. Não preciso fazer um estudo. A mais intensa vai sangrar mais. Então, na hora que eu estou desenhando um estudo, que eu pego a estratégia que eu quero e deixo ela menos intensa e ponho o desfecho primário de sangramento, obviamente que eu estou priorizando a minha estratégia. E aí são aqueles trials que a gente chama de o que eu chamo de marketing trials. São trials muito mais para marketing do que para realmente avançar a ciência. Vamos seguir? Vamos. Até para a gente poder entrar em caso de completar, metabolismo. né, Luiz? Que logo depois desse estudo, o FDA acabou aprovando a TAV para paciente assintomático. Então, você vê que, se você for ler, igual o Renato falou, porque saiu no New England, porque o FDA aprovou e eu vou começar a executar, nós vamos sair fazendo TAV para todo mundo. Mas talvez um recado do outro lado do estudo que é interessante é que é seguro também você fazer TAV em paciente assintomático. Então, assim, não é um crime fazer, mas também não é o recado do estudo que eu tenho que fazer para todo mundo. Eu acho que esse é um ambiente que individualizar o paciente que está piorando mais rápido a hemodinâmica ventricular dele. Esses pacientes, talvez valha a pena a gente fazer uma TAV nele ainda assintomático. Mas, no geral, eu posso esperar que é seguro eu esperar, como é seguro eu fazer TAV. E esse perfil que você falou, Fred, já estava nas nossas diretrizes. Então, não é uma coisa que surgiu depois do early TAV. Esse paciente assintomático com esses estratificadores já estavam nas nossas diretrizes. Flavinha, vamos fechar então a sessão com cardiometabolismo, com uma coisa que é nova. Obesidade é uma pandemia, gente, cada vez pior ao longo dos anos. A gente sabe que quanto maior o peso, pior o prognóstico. Acho que ninguém tem dúvida em relação a essa questão. A gente tem tratamento não farmacológico, tratamento comportamental, a gente sabe das limitações em relação a esse tipo de intervenção, e a gente tem alguns tratamentos que são farmacológicos, vem desde aí a sibutramina até chegar nos análogos de LP1, tá? A gente tem uma certeza em relação à perda de peso, a melhora da pressão, a melhora da glico. A dúvida que a gente tinha é se isso tudo iria traduzir em resposta clínica. Quer dizer, o paciente vai viver mais e com menos eventos cardiovasculares e renais também, quando você faz esse tipo de tratamento? Essa é uma necessidade importante que a gente tinha em relação a esse tipo de trial. O primeiro dele foi publicado lá em 2023, foi o SELECT, eu vou passar bem rapidinho em relação a ele, você sabe muito bem esse tipo de estudo. Você utilizou a SEMA numa dose alta de 2,4 contra o placebo, no estudo que foi duplo cego, apesar que é difícil demais você cegar um estudo que você sabe que você está sentindo mal com esse tipo de droga e que o paciente perdeu 10, 15 quilos e o cara que está do seu lado não perdeu, né? Tomando injeção. Então, o cegamento é feito, mas nem o médico, nem o paciente, eles estão cegos em relação à intervenção, tá? É um estudo de 17 mil pacientes e as curvas se abrem para o desfecho primário e a morte cardiovascular? Não. Como você faz a análise hierárquica, né? A partir do momento que deu P não significativo, tudo que você está olhando para baixo é extrapolação, né? É exploratório. Então, isso aqui é exploratório. Você falar que diminuiu a insuficiência cardíaca, diminuiu morte cardiovascular, tudo isso é exploratório. Mas o desfecho primário, a princípio, ele foi um desfecho que as curvas se abriram. E se você seguir para o Flow é um outro paciente. É você? Eu deixo você, pode falar. A gente briga com a estudo, tá? Ele está empolgado. Eu vou falar o último ou você vai falar o último? Eu você também, fala o último. agora os dois sou eu. Fala aí, fala. Aqui tem Então, briga, tá? Então, a seguir, veio o Flow, que foram pacientes com diabetes e doença renal, e a doença renal foi considerada quando tinha taxa de filtração glomerular de 50 a 75, e aí a relação albumina-creatinina tinha que ficar entre 300 e 500. Se a taxa de filtração glomerular fosse menor, 25 a 50, essa relação albumina-creatinina subia de 100, abaixava para 100 até 5.000. Semaglutida, aqui no caso, diferente do SELECT, foi 1 mg por semana versus placebo, e aí foi eventos de doença renal grave, que foi insuficiência renal estágio 4, que era o paciente que ia para diálise, transplante, ou ficava com a taxa de filtração glomerular menor que 15, redução mais de 50% na taxa de filtração glomerular, e aí tinha morte por causa renal e morte cardiovascular. Aqui é multicêntrico, grupo paralelo, randomizado. Aqui, duplo cego Sham. O Luiz falou uma coisa interessante. A gente fala Sham é porque é o seguinte, todo mundo tomava injeção, porque o placebo tinha que achar que estava tomando a medicação também. Então, todo mundo toma a injeção, alguns com intervenção, outros com placebo. Logicamente, o grupo que estava com semaglutida ia perder mais peso. Muitas vezes, uma coisa que se usou era marcar ambulatórios em dias diferentes. Então, o grupo que estava emagrecendo ia num dia, o outro ia para o outro dia,
porque senão o paciente fala assim, eu quero tomar a injeção do outro ali, porque ele está perdendo peso e eu não, né? Aí ia bagunçar o estudo depois. Ele foi terminado precocemente por causa da superioridade. Então, quando se compara em relação aos eventos renais, vocês veem que houve uma redução significativa de 24% e 21%, com o NNT extremamente significativo. Quando se vê a evolução do rito de filtração glomerular, se teve menos perda da função renal com a semaglutida, e ele começou a mostrar algumas coisas interessantes nesses pacientes renais, que era redução de morte de causa cardiovascular, na ordem de 29%. Primeiro evento cardiovascular também se reduziu na ordem de 18% e 20% para morte de qualquer causa. Outra necessidade não atendida é que nós já vimos no SELECT e nós vimos no FLOW que pacientes com SEMA subcutânea havia benefício. E será que a gente teria esse benefício também com a medicação oral? O Pioneer ele tinha 3.183 pacientes, ele era de não inferior ao desfecho primário, mas a taxa de eventos foi baixa. Então, foi desenhado o estudo SOUL, que foi um estudo com 9.650 pacientes, que eram pacientes com maior de 50 anos, com diabéticos, e que tinha doença aterosclerótica. Então, ele já tinha feito ou doença coronariana, ou cerebrovascular, ou periférica, ou tinha doença renal crônica, com a taxa de filtração glomerular menor que 60. SEMA oral, 14 miligramas, então começava, como a gente usa na prática clínica, 3, 4 semanas ia para 7, 4 semanas ia para 14 miligramas, versus placebo, e aqui endpoint duro, que era morte, infarto e AVC, em 5 anos, randomizado, duplo cego, por intenção de tratar, e tempo até o primeiro evento. Ele nos mostrou que houve uma redução de 14% em relação aos eventos cardiovasculares maiores, os MEIs, com o NNT de 55,5. E quando se vê morte por causas cardiovasculares, não teve benefício, então o resto é exploratório, e talvez o benefício maior está aqui no infarto agudo do miocárdio. Será que a SEMA, a Flavinha vai comentar para nós, ela não está no risco inflamatório, porque muitas vezes essas drogas também diminuem a proteína C reativa, será que ela não ajuda naquele risco residual que a gente está querendo tratar de hoje para frente? Piora da função renal, isquemia crítica de membro inferior também houve benefício. Exploratório. Houve queda da hemoglobina glicada, houve queda do peso e houve queda da proteína C reativa. E aí a questão perguntada para a Flavinha. E aí, Flavinha, eu gostaria que você primeiro resumisse esse cenário dos agonistas de GLP-1 nos pacientes renais e nos pacientes com doença aterosclerótica. Segundo ponto, a gente sabe que essas moléculas são mais caras, então a gente tem que levar em consideração quali e DALI em relação a custo-efetividade dela no nosso meio, nós estamos num país em desenvolvimento. E, por último, que você fizesse essa análise também do risco residual final, se existe alguma direção nesse sentido. Muito bom. Então, primeiramente, a gente está num congresso de cardiologia e eu acho que é muito válido a gente falar que não saber, não dominar análogos, agonistas de GLP-1, não saber tratar a obesidade nos torna agora negligentes em relação ao nosso paciente depois do estudo SELECT, né? Uma coisa interessante, falando de condução de estudo, foi muito difícil cegar, era muito óbvio, né? Mas lembrando que nem todo mundo responde a semaglutida, mas o tempo todo, desde o início do estudo, a forma como a gente foi educado e a forma como a gente tem que educar o paciente, os investigadores educavam o paciente este não é um estudo de obesidade. O estudo de obesidade foi do pessoal da endocrinologia. Nós estamos num estudo de redução de risco cardiovascular. Então, a condução do SELECT foi sensacional. Tivemos muitos pacientes no Brasil. Em Uberlândia, a gente teve quase 50 pacientes. E o que o SELECT trouxe, lembrando, pessoal, são 3 estudos em populações diferentes, tá? SELECT, semaglutida 2,4, subcutânea, para pacientes não diabéticos. Diabetes era um critério de exclusão. E esses pacientes foram acompanhados em média 40 meses. Houve redução do desfecho composto.
A resposta dos pacientes foi excelente. A gente desprescreveu bastante antipertensivos, a gente desprescreveu outros antidiabéticos, isso foi muito interessante. E isso reforça a questão de que obesidade é doença crônica recidivante que tem que fazer tratamento contínuo. Uma coisa sensacional, tem até um vídeo muito interessante meu e do Pedro, procurem depois no YouTube. O ano passado a gente discutiu um trabalho que foi apresentado no europeu, que foi uma análise de mediação, super difícil, tá, pessoal? Mas a análise de mediação foi sensacional. Eles avaliaram as curvas, a relação das curvas do SELECT, que já abre também desde o começo, com relação à perda de peso, a PCR, ao controle de pressão e à redução de lipídios. E nenhum desses fatores mediou a redução do risco de eventos. Então, aparentemente, é algo propriamente relacionado à molécula, a um efeito da molécula que ainda não está claro e que a gente está buscando compreender, que nós estamos indo atrás, né? Flavinho, você falou uma coisa muito importante. Então, em relação ao Celeste, é paciente obeso, não diabético, e nem todo o resultado dele foi secundário à perda de peso. Não tem foi. ação, sim, da medicação. Pronto, paciente obeso, em que eu vou utilizar a medicação, e eu vou ter um benefício cardiovascular dele. Até porque a perda de peso foi de 8%, que, considerando na disputa aí entre os análogos e os coagonistas, é a menor perda de peso, né? Então, foi uma perda de peso pequena, e a curva abre no começo, não deu tempo deles perderem peso ainda. Abre imediatamente ali com 30 dias. Então, isso foi uma mensagem importante e que a gente precisa... Isso, perfeito. E, neste caso, IMC acima de 27, né? Depois, a gente vai para o Flow. E no Flow, agora sim, pacientes diabéticos, renais crônicos por doença do diabetes, renal do diabetes. E aí, com uma redução de desfecho tão sensacional, que eu queria trazer para o que o Fred falou, duas preocupações. Primeira preocupação é, mas o paciente renal crônico é sarcopênico, vai piorar a sarcopenia. Pelo contrário, ele tinha sarcopenia da obesidade, o IMC médio do estudo foi de 33, obesos são sarcopênicos, tá, pessoal? E eles melhoraram muito, existe também estudos depois de sarcopenia, e não há essa preocupação. Foi 1,0 de semaglutida semanal. O Fred citou aqui, né, a análise de custo-efetividade, em que a gente avalia ganho de qualidade de vida e mudança em incapacidade, que é o QALY e o DALY. E isso é muito aprofundado, isso está acontecendo não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa, onde essas medicações ainda são de difícil acessibilidade financeira. Mas eu faço uma conta de padaria para vocês no Brasil. A medicação 1,0 custa hoje R$ 999. Esse é o custo de 3 sessões de hemodiálise no SUS, que está ruim, está mal pago, né? Então, com uma semana de hemodiálise, que é o que foi evitado, a gente evitou a hemodiálise, a gente já pagaria a caneta do mês do paciente. E, por fim, vem o SOL, que, de novo, né, mais um estudo em pacientes diabéticos, agora com medicação oral, que era um limitador, com certeza era um limitador para as pessoas, tanto pelo custo financeiro, quanto pela preocupação da aplicação. Ele é uma medicação mais barata, trouxe esse efeito também, controlou bastante a glicemia, a gente tem que usar isso dentro do nosso arsenal terapêutico do diabetes e, de novo, com desfechos importantes. Eu só queria fazer um último comentário rápido sobre o SELECT, que foi uma coisa sensacional, trazendo para a insuficiência cardíaca, né, que esse ano também teve o Summit da tirzepatida. O SELECT aconteceu durante a pandemia, tá, pessoal? Foi horrível. A gente levava prontuário para casa e ficava ligando para os pacientes para saber como é que eles estavam. E as curvas do SELECT, elas se aproximam durante a pandemia e elas abrem. São curvas nitidamente de pandemia. E existem também estudos, avaliação de proteção da semaglutida aos pacientes obesos durante a pandemia. Eles morreram menos quando estavam em uso da medicação do estudo. Então, isso tudo traz para a gente informações de que o uso dessas medicações, dos agonistas, dos coagonistas, agora nós estamos em estudos de triagonistas, né? Tem sido muito benéfico e tem que ser de domínio do cardiologista também. Outros comentários para a gente poder fechar a mesa, gente? Acho que a Flávia comentou de maneira excelente, inclusive tem alguns dados em relação aos estudos com os agonistas GLP-1 na insuficiência cardíaca, que também corroboraram para
entender que o benefício é independente da perda de peso. Pelo comportamento do NT para o BNP com a perda de peso, a gente consegue diferenciar. Foi até uma estratégia muito interessante dos estudos com insuficiência cardíaca, o STEP, onde os autores usaram o BNP até no sentido de ter uma melhora da insuficiência cardíaca, o BNP cai, e para o paciente emagrecer, era se esperar que o BNP subisse. E o BNP não subiu, o BNP caiu. Então, uma maneira até indireta / direta de provar que o benefício dessas medicações ela é realmente independente da perda de peso. Então perder o peso não soma? Não, lógico que soma e vira sinérgico. O efeito é sinérgico, por isso que são tão potentes e tudo que a gente faz dá certo. Porque é um sinergismo muito grande, mas existem efeitos independentes. E eu acho que o mais importante também, eu sempre falo isso, o ensaio clínico randomizado, ele nos dá a resposta, mas ele não nos dá o mecanismo da resposta. Ele não dá o mecanismo pelo qual isso acontece. Então, a gente viu muito isso nos inibidores da SGLT2, estamos vendo muito agora nos agonistas de GLP-1, onde inverteu-se a ordem das coisas. Porque a gente sempre fazia muito trabalho básico para saber mecanismos de ações, tinha 1000 hipóteses, fazia o estudo clínico, confirmava, poxa, já tinha toda a resposta, quais são as potenciais explicações para aquilo. Agora não, agora os estudos começaram primeiro mostrando o benefício cardiovascular que não era esperado, porque era ou era droga para perder peso ou era droga para controlar o diabetes, controlar a glicemia, e de repente começou a mudar a mortalidade, começou a diminuir a disfunção renal, começou a diminuir infarto, AVC. Bom, aí quando a gente faz esses estudos, já vem direto a resposta, e os inúmeros estudos de milhares de pacientes em vários estudos comprovam esse benefício cardiovascular. Mas qual que é o mecanismo? Aí a gente não sabe. Então, agora a gente está tendo que voltar lá para os amigos das ciências básicas, lá para os colegas da ciência básica e falar, olha, me ajuda a descobrir quais são os potenciais mecanismos. E aí, um mecanismo que era inicial começa a ter trilhões de outros mecanismos, até do ponto de vista celular. Na maquinaria da célula, na maquinaria celular, na maquinaria energética da célula. E por isso, talvez, o benefício seja tão enorme, porque você não atua só no rim, ou só no coração, ou só no fígado, você atua em todas as células, na maquinaria celular, energética celular. Só que isso só vem depois. Então, por conta dessa inversão, às vezes a gente vê um estudo clínico e fala, mas foi por isso, foi por aquilo. O estudo clínico não dá essa resposta. Quem dá essa resposta são os estudos mecanísticos, que geralmente vêm antes do estudo clínico. Mas nesse cenário do cardiometabolismo, inverteu-se. Primeiro estão vindo os estudos clínicos muito potentes e agora estão vindo os estudos mecanísticos secundariamente. E, Renato, isso se inverteu porque a gente aceitou que a complexidade do sistema humano ele é muito maior do que a gente pode entender. Então, a gente entende de forma incompleta farmacologia, biologia, farmacodinâmica, seja o que for. Então, a gente testa. No que testou, depois a gente volta para a bancada para poder entender o que aconteceu. Sem dúvida, porque se você for pensar, toda essa história começou com os inibidores de SGLT2 testando como um glicosúrico, uma droga que elimina a glicose na urina. Ponto. Isso é o que o inibidor SGLT2 faria. De repente, o paciente morre meio de insuficiência cardíaca. Então, vamos fazer um estudo com insuficiência cardíaca. Aí faz o estudo com insuficiência cardíaca, funciona. Aí no doente sem diabetes, funciona. Aí independente da hemoglobina glicada, funciona. Bom, então aí a gente precisa saber de onde que vem esse benefício todo. Melhora o rim, funciona? Funciona. Pô, tudo melhora. Então, como é que vem esse benefício? Voltamos lá para a ciência básica, começa a ter estudos mecanísticos menores, e aí fala, poxa, olha, está atuando no estresse oxidativo, está atuando na inflamação, na adesão plaquetária, na energia mitocondrial. Aí você chega numa gama de potenciais mecanismos de ação que aí sim justificam esse benefício muito, muito amplo e muito intenso e muito consistente dessas duas classes, que eu diria que são os inibidores da SGLT2 e os agonistas GLP-1, e mudando esse campo do cardiometabolismo. Amanhã a gente vai ter uma discussão sobre isso, com agora não só simplesmente o agonista, mas os duplos agonistas já estão aí, né, com força total, os triplos agonistas, já estamos falando de quádruplo agonistas, quer dizer, de a gente conseguir fazer o agonismo das incretinas em 4 receptores, não só mais em 1, não só mais em 2. Ô, Renato, só aproveitando que ele estava falando do benefício renal, então assim, por muitas décadas, proteção renal era IECA, a gente não tinha mais nada. Hoje a gente viu SGLT2, agonista GLP-1, até finerenona com benefício em progressão de artéria renal.
nós podemos falar que existe um quarteto fantástico na nefrologia também, e qual a sequência que você implementa nos seus pacientes, por exemplo, que estão desenvolvendo disfunção renal. Nós temos essas 4 opções hoje. Eu acho que ECA é imbatível nesse sentido de ter sido mais estudado, mas essa sequência de tratamento para os pacientes que desenvolvem disfunção renal. Eu acho que a gente criou o Quarteto Fantástico mesmo para proteção renal, o IECA e IBRA, GLP-1 e SGLT2 e agonista do receptor, antagonista do receptor mineralocorticoide, todos eles com benefícios. Eu queria completar a fala do Renato, eu ia comentar justamente da beleza do estudo clínico, que foi do estudo clínico para levantamento de hipótese diagnóstica, a bancada fez novo estudo clínico e foram se ampliando as indicações para o renal, para o obeso e para a insuficiência cardíaca. E tudo começou com desfecho de segurança. Tudo começou porque teve um remédio muito bom que aumentou o risco cardiovascular. Então, a partir de agora, devemos monitorizar o risco cardiovascular e daí chegou essa conclusão, esses desenhos todos, com o desfecho cardiovascular sendo incluído no medicamento hipoglicemiante. Palavras finais para a gente poder fechar? Não, exatamente. E eu acho que essa história é uma história muito bonita. E só para pegar o gancho do que o Renato falou dessa parte mecanística em relação ao clinical trial, o primeiro clinical trial da história mostrou isso. Foi o James Lind, que testando numa população de marinheiros que morriam de escorbuto, e ele testou várias intervenções, na época não sabia o que funcionava, e aqueles que ingeriram limão sobreviveram. Mas ele não sabia que era deficiência de vitamina C. No final das contas, ele achou que a acidez do limão melhorava, a digestão, alguma coisa assim. Mas o clinical trial mostrou o que realmente ele precisava mostrar. Diminuir a mortalidade no escorbuto. Ponto. O mecanismo depois faz esse backward science, volta para a bancada, tenta explicar, mas iris what it is. Melhorou o desfecho, e é isso que importa na prática clínica, no que você está testando no ensaio clínico, mas, obviamente, entender os mecanismos podem gerar outras hipóteses, e a partir daí explorou, no caso, aí, por exemplo, da parte de diabetes, várias outras indicações para essas terapias. O que não pode é fazer como muita gente fazia antes. Tinha um mecanismo, a pessoa falava, não, então vai diminuir mortalidade. Isso é muito comum, cansei de ver, vejo ainda. Surge uma coisa nova, uma droga nova, um target novo, um mecanismo novo. Poxa, mostrou um benefício na mitocôndria, mostrou um benefício no miócito. Então isso vai diminuir infarto. Não, aí é um C muito grande, é um caminho muito grande que não pode ser extrapolado. Mas na hora que você tem o dado clínico de 8, 12, 15 mil doentes, aí você tem a verdade. Aí, a partir dessa verdade, você corre agora backwards, né? Você vai retrospectivamente achar o mecanismo ou os mecanismos pelo qual aquele resultado aconteceu. Pessoal, posso fechar? Nós tínhamos deixado até na manga mais um, mas não vai dar tempo, tá? Eu acho que a gente atingiu o objetivo que a gente queria, tá? Na medicina tem 3 palavrinhas que é importante a gente conhecer, chama conhecimento, inteligência e sabedoria. Elas não são iguais, mas elas se complementam. Sabe por quê? Conhecimento é você acumular uma série de informações. Inteligência é como é que você lida com essas informações dentro da sua cabeça para chegar em conclusões lógicas. E sabedoria é a aplicação no seu paciente para que ele tenha benefício. Tá? Não adianta só saber ler estudo, não adianta só fazer a conexão com a inteligência. No final das contas, o mais importante é como é que você aplica gerando benefício e não malicência no paciente. Para isso, tem que entender um pouquinho de estudo, sim. Tem que entender de bioestatística, epidemiologia, metodologia científica. Não tem jeito, gente. Se você quiser uma educação continuada ao longo da sua vida profissional, é preciso entender um pouquinho isso, sim. Senão você vai só copiar conclusões ou aquilo que você aprendeu de orelhada, tá? Fred. Então, assim, essa frase a gente gosta muito, né? Sem dados, você é apenas outra pessoa com uma opinião. A gente viu aqui que a gente tem várias opiniões dos trials, que na hora que a gente vai destrinchar eles, às vezes a gente vai tirar um recado diferente. Eu acho que essa mesa foi muito legal, né? Principalmente porque as pessoas que estão nela participam de pesquisa clínica e que formaram essas informações que a gente discutiu. E foi uma mesa junto com a MedIQ, justamente porque nós estamos fazendo uma parceria agora, a Sociedade Mineira com a MedIQ, para tanto os cursos que a SMC produz, a plataforma da MedIQ vai nos ajudar a ampliar essa disposição, como os cursos deles, inclusive cursos de formação de pessoas em pesquisa clínica, vão estar disponíveis para nós da SMC. E, além de tudo, nós também vamos, em alguns casos, né, Pedrão, fazer algumas coisas em conjunto,
justamente para a gente reforçar essa parceria. Então, mais uma vez, eu queria agradecer demais a presença de Flávia, Ricardo, Patrus, Pedro e Renato. Renato, a gente sabe o sacrifício que é sair lá dos Estados Unidos. É difícil falar com ele, porque cada dia ele está num país diferente, né? Nem uma cidade diferente. Então, ele está aqui com a gente, a gente só tem a agradecer. Muito obrigado. Fechado, pessoal. Obrigado pela participação. Obrigado a todos que estavam aqui presentes. Tá?